E aí, eu vou chamar aqui já logo. Isca de frango, uma passarinho. Fala aí, Leotinho! E aí, cara, tranquilo? Tranquilidade, deixa eu botar o outro fone aqui para te ouvir melhor aqui. Tá. E aí, tá Show dando, de bola. tá dando pra E escutar aí, de boa? firmeza? Tá 100%, 100%. Tá tranquilo? E aí, como é que estão as coisas? Tranquilo. Muita Cara, a correria? quarentena me fez raspar a cabeça. Tu já raspou a cabeça? Se você tá na quarentena e não raspou a cabeça, meu irmão, você não tá passando pela quarentena direito. De nada. Já raspei, No mais, tá tudo tranquilo aqui, já graças fiz a a Deus. barba, já fiz tudo. Já fiz tudo. Qual é, perna? Aí, o Marco aí, Olha o perna. perninha aí. Tá me procurando, perna? A turma Aí. tá fugindo de mim, Tim. Aí, o perna. Então, vamos esperar mais um tempo. Eu tô com o diploma do perna. O diploma? O Perna foi dar um seminário lá na FRJ e aí eu prometi dar um diploma e uma caneca pra ele. Aí tô com o diploma com a caneca dele, ele tá correndo aí, tá tentando me achar, mas tô fugindo dele. Porra, aí tu... Perna é sangue bom. Ô, Marcos, calma aí que eu vou... Tá. Vai falando aí que eu só vou fazer uma... Aqui no computador, um negocinho que eu tinha feito e sumiu aqui, é bem rápido. Vai falando... Tá, beleza. Vai falando aí, aos pouquinhos aí, a tua introdução no jiu-jitsu, como é que foi essa aí. Depois a gente eu vou para outras perguntas. Vamos falar só de jiu-jitsu. Beleza, cronometra aí pra gente saber o tempo, pra gente não perder a live depois, valeu? Tá bom. Bem, galera, boa noite a todos vocês, aos que já me conhecem, os amigos que estão conhecendo hoje. Certamente o Tim tem uma amplitude muito maior, né? Um alcance muito maior, conhece muito mais gente que eu. Ele às vezes faz as pessoas, pô, tu conhece fulano? Eu falei, não. Ele, cara, como é que tu não conhece? Eu falei, pô, mas você é o Léo Tim, pô, você tem que saber quem é. Eu tô aprendendo ainda. Então, assim, a minha introdução no jiu-jitsu foi em 2013. Eu achava que o jiu-jitsu era coisa de homossexual, achava que era um esporte muito feio, muito feio, muito sujo. Eu não queria ter a orelha estourada e não tenho. Tem uns negocinhos aqui, mas não tem, né? E eu tinha muito preconceito com jiu-jitsu. Até que um dia eu acabei entrando para o FRJ para poder estudar educação física e eu sempre gostei muito de artes marciais. Eu falei, cara, eu tenho que voltar para capoeira, que era o que eu praticava antes, tanto a capoeira quanto o karatê. E aí eu fui na Vila Olímpica aqui do Alemão e aqui eu achei um projeto da Prefeitura do Rio e era gratuito e só tinha jiu-jitsu e tinha capoeira. Aí, só que não tinha, nos dias que tinha capoeira, eu não podia. O dia que tinha era o dia do jiu-jitsu. Aí eu falei, pô, sacanagem, eu vou fazer esse esporte de boiola, com todo respeito, né? Esse esporte de boiola, não vou não. Aí acabei que e fui. Falei, pô, vou lá ver qual é. Aí fui, velho. Eu sei que a primeira vez que eu agarrei alguém por trás e apliquei um mata-leão, cara, achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falei, pô, eu quero fazer isso aí. E graças a Deus aí. Fiquei, mano, pô. Fiquei todo. Não posso nem falar o que eu fiquei, pô, vai ter gente séria, vai me zoar depois eu falar, mas enfim. Aí eu tô aí há 8 anos. Ó, o mestre Júlio aí, mestre Júlio na área. Ó, o Julião, Julião, paizão. Quem pode se amar de pai pode, quem não pode se sacode, eu posso. Meu coração, pô, eu amo o Júlio, cara. E aí, são 8 anos, né? 8 anos de jiu-jitsu, faixa marrom no 4º grau, e agora eu não faço a menor ideia como eu vou ter a preta, porque eu já arrumei problema com um montão de gente, com os mestres e tudo, agora ninguém quer me dar mais a faixa preta, eu vou ter que te pagar, Tim, pra tu me dar a faixa preta. Ele tá ferrado, irmão. Tá ferrado. Tu falou aí, Mareta Pitim, Douglas Gentil. Quero falar contigo, hein, Douglas Gentil. Tô te ligando, tu não me atende, safado. Então, falou do Júlio. Pô, tu gosta do Júlio, tu ama o Júlio.
Eu nunca vi ninguém falar que não gosta desse velho, rapaz. Nunca escutei. Pô, esse velho é mó barato, cara. Tu olha pra foto dele lá na parede das academias da GF Team. Não, é o general, é o que não sei o quê. Então, assim, fala, pô, esse maluco aí deve ser inacessível pra caramba, deve ser mó escroto, deve ser, né? Oi, tu chega o cara, chega lá, qual é? Ô, esse moleque. Olha, Marquinhos, beleza? Como é que tu tá? Pô, tenta aqui do meu lado aqui, Marquinhos. Né, cara? Pô, o cara abraça todo mundo. Júlio, eu te amo, Júlio. Pô, o Júlio é sinistro. O Júlio é sinistro. O Júlio é mó sangue bom mesmo. Então, mas aí me Pô, fala. ele é demais. Pô, tu comecei 8 anos aí de jiu-jitsu e tal. E como é que foi a tua... o que te levou... Eu tenho algumas perguntas para te fazer que eu pedi para algumas pessoas me passarem. E eu tenho algumas perguntas minhas. Entendeu? Eu tenho uma pergunta aqui que me mandaram. Eu não vou falar quem você me mandou pergunta nenhuma. Não quero, pra ficar tranquilo. Eu vou te fazer uma primeira pergunta, eu quero que tu me responda ela. Qual a necessidade, por que é necessário uma metodologia para fazer pesquisa em jiu-jitsu? É assim, Tim. Para tudo você precisa de uma metodologia quando você vai trabalhar com documento, né? Então, quando você tem a necessidade de saber por que acontecem certas coisas, ou por que aconteceram certas coisas, certos acontecimentos, é a metodologia científica que vai ser a maneira de melhor entender e melhor analisar esse mundo que a gente observa. E com isso, a ciência metodológica, ela traz um conjunto de procedimentos que vai te guiar na busca desse conhecimento através, né, do uso de uma consciência crítica, né, de você analisar aquilo ali, que vai levar o cara que está estudando, que está pesquisando aquilo ali, a distinguir o que é essencial do superficial e o que é o principal do secundário. Então, por que a gente usa? Porque o objetivo é ter um procedimento que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa reproduzir o mesmo procedimento e aí confrontar os resultados que eu entreguei, né? Ou seja, qualquer pessoa lá na China, no Japão, pode pegar os resultados da minha pesquisa, ver como é que eu fiz, né? Tem a parte de métodos, né? E aí ver como que eu fiz, e então ele utilizar os mesmos métodos que eu utilizei e ver se ele consegue o mesmo resultado para validar ou não a minha pesquisa, o meu resultado. Então, nisso, o ideal é que seja confirmado, que esses resultados sejam confirmados. Mas nem sempre eles são confirmados. Isso não é ruim. Isso é bom. A pesquisa funciona desse jeito. Mas, na maioria das vezes, é confirmado e as pessoas colocam. Tem um espaço para discussões, que é onde a gente coloca a nossa visão sobre aquilo que foi pesquisado. Então, eu pego a minha discussão com a discussão desse segundo pesquisador, e aí a gente confronta essas ideias e ela vai contribuir para o crescimento, né? O crescimento do meu ponto de vista e do ponto de vista dela, né? Enquanto ela percorreu o mesmo caminho que eu, ela às vezes encontra o mesmo resultado que eu, mas no final ela pode enxergar diferente o mesmo resultado. E aí ele coloca isso na discussão e a gente transforma, confronta as ideias e vê o que a gente extrai de bom. Então, na maioria das vezes, o objetivo da pesquisa é explicar ou discutir um fenômeno baseado no confrontamento de uma ou de mais hipóteses, de mais perguntas, uma ou mais perguntas. Então, quando a gente analisa uma evidência, eu tenho que utilizar um método científico para explicar essa evidência. Eu busco entender qual é a relação que essa evidência tem com as outras evidências e explicar isso aí para todo mundo, entendeu? Para todo mundo ter uma boa compreensão. É uma investigação, uma pesquisa, né? Exatamente, é uma investigação. A gente parte tudo sempre de uma hipótese. A gente tem uma pergunta que precisa ser respondida, a gente não sabe o que tem. Então a gente vai pegando as coisas que aparecem e coloca nessa pesquisa, no final a gente vê o resultado. Mas, ô Marco, é tudo concreto. Vamos dizer, falar que eu sou aluno do Totti, meu amigo que está aí. Tá numa revista que eu sou aluno do Totti.
Mas eu nunca... Todo mundo sabe que eu nunca fui aluno do Totti. O Totti me ensinou a dar uma cambalhota. Tu acha que é confiável às vezes? Não tem um erro? Não sei. Essa Então, informação... aonde tem fumaça tem fogo. Primeiro a gente pergunta, a gente tem a evidência. A evidência é o quê? Você está numa revista. A revista é uma evidência. A fonte de imprensa é uma fonte válida. Eu pesquiso com fonte de imprensa, inclusive. A pesquisa, ela tem uma evidência e a partir dessa evidência a gente começa a fazer perguntas para negar essa evidência. A gente primeiro precisa negar essa evidência para depois começar a construir. Então a gente tem aí, beleza, a revista está dizendo que tu é aluno desse professor. Então vamos lá, a gente vai procurar esse professor para ver qual é a tua relação com ele. Depois, isso se ele estiver vivo. Depois a gente vai te procurar para você dizer qual é o teu relacionamento com ele. E aí depois a gente começa a linkar outras, vamos procurar se tem outros canais dizendo a mesma coisa. Tem outra revista que fala que o Tim é aluno desse camarada? Então, a gente começa a pegar evidências, vai unindo uma com a outra, a gente tem que ouvir todos os lados, a gente coloca uma evidência ao lado da outra, e aí a gente vai descobrir aí qual é o resultado esperado, né? O Tim é ou não? Aí a gente tem que ter uma hipótese. Então, eu tenho como hipótese que o Tim não é aluno do professor que você mencionou. Entendi. E aí eu vou com essa pesquisa corroborar. Às vezes eu chego lá, Tim, e às vezes eu não comprovo. Às vezes eu comprovo que sim, você é aluno dele, pelas evidências que eu colhi na caminhada da pesquisa. Mas às vezes não, às vezes eu corroboro a minha hipótese. Então o pesquisador ele está fadado a corroborar ou não a hipótese que ele tem. Entendi. Vou partir para outra aqui. Como é que tu fez essa pesquisa, né? E tu usa... qual material você usa para isso? Qual é o seu tipo de material? Galera, olha só. Rapidinho. Tá chegando pergunta aqui. Tem um ponto de interrogação do lado de comentar. Manda na caixa de pergunta. Não manda aqui não, pra gente não se perder. Valeu? Foi quem? O Donato Vieira. Irmão, manda essa pergunta na caixa, por favor, de pergunta, fica melhor pra gente. Vai, Marcos. Conclui aí, o que tu usa aí? Então, bora. Então, é assim, ó. Eu trabalho com várias fontes. A gente trabalha com artigo científico, com livro, com pesquisa histórica. E, basicamente, no jiu-jitsu, a gente vai ter alguns livros e muita pesquisa em fonte de imprensa. Então, primeiro de tudo, para você começar uma pesquisa, você tem que ler tudo, que a gente chama de revisão bibliográfica. A gente lê tudo que está escrito sobre determinado tema. Vamos falar assim, lesão no jiu-jitsu. Eu vou ler tudo que eu tenho disponível sobre aquele tema. E aí eu vou me aprofundando. Então, quando alguém quer obter algum tipo de conhecimento sobre determinado fenômeno relacionado ao jiu-jitsu, a lesão ou qualquer outra coisa, ele tem que utilizar procedimentos técnicos e metodológicos muito bem definidos, para que ele possa ter a maior possibilidade de resultados, né, prováveis ou não, para aquela hipótese que ele está pesquisando. E, além disso, ele tem que seguir esses procedimentos, que são procedimentos que devem ser confiáveis, para ele poder detectar os erros e poder auxiliá-lo nas tomadas de decisão. Então, é assim, para você fazer uma boa pesquisa, você tem que seguir um conjunto de etapas muito bem definidas, né? E tem que ter ao teu alcance instrumentos para isso, para você poder direcionar o teu trabalho com critérios muito rígidos de caráter científico, né? Já tem muita literatura falando sobre isso, né? Para a gente poder comprovar ou não a teoria inicial, é aquela hipótese lá, confirmar se ela é real ou não, para a gente obter esse resultado. Aí, no caso do jiu-jitsu, a pesquisa que eu geralmente utilizo e que eu vejo que a maioria utiliza é a pesquisa empírica, né, que é um tipo de pesquisa que ela é realizada em qualquer ambiente, em casa, pela internet, numa biblioteca, numa universidade, sem ter vínculo com esses locais. O que eu desenvolvo é pesquisa no jiu-jitsu, é a empírica qualitativa, que aí eu vou falar, né, de um formato que ele não tem ligação com o número. Então, assim, qual é a quantidade de lesões que o armlock causa? 50 lesões por campeonato. Então, não é isso que eu estou me importando. Eu estou me importando
com a gravidade que o armlock causa no atleta que está competindo. E aí eu tenho que ter uma correlação e um aprofundamento para eu poder explicar muito bem para as pessoas poderem entender. Então, para isso é preciso ter um método. Tanto que é para isso que a gente, geralmente, quando a gente vai entregar uma pesquisa, a gente pede para a pessoa que a gente sabe que não tem nenhum contato acadêmico e dá para ela ler e pergunta para ela assim, o que você entendeu disso aí que a gente está lendo, de que você leu? Porque você tem vários tipos de... exatamente. Se a pessoa mais leiga possível puder entender aquilo que eu estou falando, o cara que está num nível extremamente alto de conhecimento, ele vai entender também. Então, a gente tem alguns conhecimentos, Carl. Por exemplo, é o conhecimento empírico, que é esse que a gente faz a partir da observação, né? Tem o conhecimento religioso, que é baseado na fé ou em coisas que as pessoas acreditam como verdade absoluta. E dentro do jiu-jitsu existe muita religiosidade, eu vou falar daqui a pouco. Tem o científico, que é o que usa a lógica e o pensamento crítico. E tem o filosófico, o senso comum e, por fim, as lendas. Então, todos esses conhecimentos, eles têm que ser filtrados sob a ótica da rigidez científica para a gente ter o mínimo de erro possível, Tim, e a gente chegar o mais próximo da verdade. E a verdade dentro da ciência, ela é relativa. Ela geralmente é verdade até que alguém consiga ou corroborar que ela realmente é verdade ou mostrar uma outra verdade mais recente. Isso é muito comum. Tá? Então é assim que a gente tem que analisar. Calma, deixa eu ver aqui. Você passou uma pergunta aqui que ele me perguntou como é que ele faz para fazer as perguntas. Se ele for ver na parte de baixo da tela, tem um comentário. Logo do lado direito tem um ponto de interrogação dentro do quadradinho. Ele bota dentro da caixa a pergunta. Clica e pergunta. Entendeu? Respondi agora. Aqui, ó, do lado do comentário, tem um ponto de interrogação. Clica ali e pergunta. Tá? Ô Marco. Diga. Cara, é sinistro, né, cara? A gente sempre viu a mesma história do jiu-jitsu, tudo bem? Você, não só você, que eu já vi que outras pessoas também têm feito a pesquisa, né? O Robert Drysdale, nunca sei falar o nome. Drysdale, ele fez uma pesquisa também. Mas por que tu quis fazer essa pesquisa? Alguma coisa te tocou? O que houve? Do nada. Quero fazer essa pesquisa. É assim, cara, eu sempre quis saber de onde eu vim e para onde eu vou, né? Essa é a minha grande incógnita. Eu tô com 38 anos, eu não faço ideia para onde eu vou ainda. O Pedro Bial diz que até os 40 isso é normal, então eu tô acreditando nele. Então, assim, dentro do jiu-jitsu foi a mesma coisa. Eu comecei lá, faixa azul, porque eu nunca fui faixa branca, eu não lembro, se eu fui, eu não lembro, entendeu? Ninguém lembra, meu professor também não lembra, então, assim, eu cheguei meu professor e perguntei para ele assim, eu falei, cara, quem foi que criou o jiu-jitsu? E aí ele falou assim, foi criado na Índia. Aí, dentro da mesma academia, outro faixa preta falava para mim assim, não, foi no Japão, pô, surgiu o jiu-jitsu. E outro falou assim, não, foi os Gracie. E aí começou a surgir um montão de versões a respeito da mesma pergunta. E o fato era que ninguém tinha resposta para minhas perguntas, entendeu? Aí, a partir daí, eu estava no sexto período da minha monografia, no sexto período da minha faculdade de Educação Física, eu precisei fazer monografia. E aí, durante a monografia, eu precisei explicar da onde o jiu-jitsu surgiu. Então, eu precisava ter evidências sólidas, para além da história oral, para colocar lá. Porque monografia, assim, tudo que você fala, você tem que dizer que alguém disse, tem que ser referenciado. Né? Você fala com as suas palavras. E aí eu procurei referências na história do jiu-jitsu. E a minha orientadora na época, que era a professora Silva Ludorff, que é uma das maiores pesquisadoras sobre método científico, que é referência, né? Ela disse assim, olha, teve um professor de ginástica aqui que era faixa preta de jiu-jitsu e mandou procurar ele. Não, pode botar aí eu falei, vamos fazer em seguida. Vai, Marcos, pode concluir. Aí eu falei assim, tá bom, qual é o nome dele? Ela falou assim, é o professor Álvaro Barreto. Aí eu falei, tá, vou procurar o Álvaro Barreto. Nunca tinha ouvido falar em Álvaro Barreto. Aí, jogo no Google, Álvaro Barreto. É o Álvaro Barreto de faixa vermelha, papai. Aí eu falei, não. Aí mandei uns e-mails para ele. E aí ele se propôs a me ajudar na minha monografia, né? E foi um dos avaliadores. Inclusive, foi o primeiro cara que me chamou de professor
na minha vida. Então, daquele dia em diante ali, ele meio que me deu um choque. Falou assim, ó, agora sai o aluno e passa o professor. Agora você tem certas responsabilidades. E aí também, unindo-se a isso, eu procurei um outro professor que é referência na pesquisa de história esportiva na UFRJ, que é o professor Vitor Melo. E a gente debateu a possibilidade de eu pesquisar o jiu-jitsu. E aí foi justamente quando começou a surgir os problemas. Porque o Vitor é assim, o Vitor publica 160 artigos por ano. Eu estou há 7 anos estudando lá na UFRJ, estou indo para 8 anos lá estudando. Eu tenho 2 artigos só publicados, né? Um vai sair em junho agora. E aí, quando eu falei para ele, ele falou assim, cara, você precisa ter um período temporal bem definido para você pesquisar sozinho. E aí eu falei para ele, ó, o meu período é de 1906 a 2000. Aí ele riu da minha cara, ele falou, você é maluco, não dá, sozinho não dá. Aí ele explicou, ó, meu irmão, são quase 100 anos de pesquisa, não dá. Você tem que escolher um lapso pequeno ali, pesquisar aquilo ali, e esgotar as possibilidades. Então eu escolhi pesquisar entre 1906 e 1921. E aí o que tem de curioso nessas datas? Eu já tinha dado uma olhada em algumas evidências, né, em algumas reportagens, livros, etc. E a mais antiga era de 1906, do engenheiro William Bartô, que foi o criador do Bartitsu. O cara foi lá para o Japão, aprendeu lá, fez uma mistura lá e ele criou o Bartitsu. Né? E aí ele lançou em 1906 um desafio num jornal dizendo assim, ó, qualquer um aí que quiser me desafiar, vem me desafiar aqui porque eu sou o Bartitsu. Em 1921, é a primeira vez que alguém menciona o nome de Gracie relacionado a lutas na história do jiu-jitsu nas fontes de imprensa. Então, a partir daí, eu selecionei esse período e comecei a correlacionar as evidências. E aí, no fim, eu consegui escrever um e-book, né, que, se você quiser, eu dou uma cópia para todos os participantes dessa live de hoje, que ele é um e-book resumido sobre a história dos introdutores no Brasil, que é o mínimo que você precisa saber sobre a história do jiu-jitsu no Brasil. Né? E aí, tem também outra coisa. Tem também outra coisa. Como eu faço parte de um grupo de pesquisadores, o Goshin Jutsuka, cada um tem um foco diferente. Então é assim, o Elton, ele já tem 3 livros publicados e ele tem um foco muito no legado do MMA e das lutas no Brasil. Tem o Gustavo morou no Japão e estudou lá, é faixa marrom também, é nosso especialista em assuntos ligados ao Japão e foi o cara que trouxe as pesquisas para a gente das reais origens do jiu-jitsu lá em 1600. Tem o Cristiano, que é um cara que é especialista em George Gracie. Quem quer aprender George Gracie tem que colar com o Cristiano. E ele, além disso, ele tem no YouTube um canal, né? Bota vídeo lá, tem um site, georgegracie.com.br, se eu não me engano. E ele tenta entender como foram as questões empreendedoras dos nossos lutadores, do Carlos Gracie, do Hélio Gracie, como que eles viam as lutas enquanto empreendimento. E, por fim, tem o Marcel, que é um bombeiro lá de Santa Catarina, especialista em defesa pessoal. E a gente trata isso tudo junto. Então, por exemplo, quando chega a evidência para mim que o Léo Tim é aluno do Júlio, por exemplo, eu levo para o grupo. Eu falo assim, grupo, eu estou com essa evidência aqui, ó. O Léo Tim apareceu aqui que o Léo Tim é aluno do Júlio. Então, nós mesmos ali fazemos a nossa primeira peneira. É a primeira peneira que a gente faz. E toda vez que chega algum novo, a gente vai lá, entre a gente começa a brigar. Não, mas o Léo Tim treina lá com o Serginho. Mas e tal, o Léo Tim, eu peguei ele, treina na FRJ. Mentira, o Tim nunca foi na FRJ. Treina lá no bola, treina com perna. E aí a gente começa... A gente começa a fazer tudo isso. Então, graças a essa miscigenação, eu acabei tomando um pouco maior de conhecimento sobre outros assuntos, entendeu, Tim? Então, assim, entre a gente mesmo, a gente já começa a filtrar as informações ali e nada sai dali do grupo sem que tenha sido, no mínimo, aprovado por 4 dos 5 ou 5 dos 5, entendeu? Entendi. Mas é mexer em casa de marimbondo, né? Sabe disso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, eu tava vendo eu vi a resenha do Robert. Eu até te mandei ela também. Pô, meu irmão, ele pega pesado, irmão.
Mas ele pega mesmo. E assim, quando a gente tem... As pessoas às vezes acham que a gente é arrogante, Tim, porque a gente tem um domínio sobre o certo conhecimento e a gente é muito enfático naquilo que a gente defende, até que alguém traga alguma coisa que diga que aquilo ali que a gente está defendendo está errado. Tá errado. E aí as pessoas, é arrogante, que não sei o quê. Não. Meu irmão, a gente só apresenta as evidências. Quem faz o juízo de valor sobre essas evidências é o público que está vendo, meu irmão. Não é a gente não. Eu sei que tem muita coisa que é falado aí, entendeu? Que não é verdade. Outras coisas que são verdade que ninguém nunca falou. Então, assim, é mexer em casa de maribondo, que nem você falou. Tem que ter culhão, meu irmão. Vou te fazer uma pergunta aqui do amigo que ele não botou na caixa, né? Nadilton Oliveira. Uma pergunta do professor Marcos. Pode falar que foi o professor Newton. Será que é possível inserir os protocolos e convencer a atual geração do BTG quanto à importância da pesquisa? Eu acredito que é fundamental para que as pessoas possam pesquisar, que elas sigam procedimentos metodológicos válidos. Os procedimentos, eles precisam ser válidos primeiramente. Então, assim, questão de querer convencer ou não, isso aí não faz parte do nosso objetivo. A gente não tem que convencer ninguém. A gente tem que fazer a pesquisa e deixar que as pessoas, por si só, façam seu juízo de valor a respeito. A pesquisa tem que convencer a mim, ela tem que responder as minhas perguntas, as minhas hipóteses. Mas eu preciso estar aberto para, se um outro pesquisador chegar, ele trazer uma informação diferente e eu ter a hombridade, que eu acho que isso aí é ser macho, ser homem, né? E, meu irmão, vou ver o que esse cara está falando aí é verdade ou não. E aí criticar o objetivo, o resultado da pesquisa do cara e não o cara, entendeu? Então é possível, sim, a gente já tem visto que o discurso de que o Maeda foi introdutor de jiu-jitsu no Brasil, os Gracies inventaram o jiu-jitsu, isso aí já caiu por terra, há muito tempo, e a gente já nota que os discursos estão mudando. Então é possível sim, mas como pesquisador eu não tenho objetivo nenhum de convencer ninguém, eu tenho objetivo de me convencer sobre as minhas dúvidas. E aí eu publicizo os meus resultados para a sociedade, para que a sociedade veja se aquilo ali é útil ou não para ela e ela aí aproveite ou não, entendeu? Não tem como agradar todo mundo. Tá, e tu falou agora aí, tu falou agora, já caiu por terra, então, que mentira aí que é contada então aí pra gente aí no jiu-jitsu? Quais são as mentiras que estão... Mano. O jiu-jitsu é vasto, né? O jiu-jitsu é um campo maravilhoso para inventar história, meu irmão. Então, assim, principalmente com quem não tá mais aqui para se defender. Então, assim, primeira coisa que dizem que o jiu-jitsu é de lei, cara, eu duvido, eu dou o meu auxílio emergencial do Bolsonaro para qualquer um que me provar agora que nunca ouviu que o jiu-jitsu inventado na Índia por monges podiam bater nos bandidos. E, assim, eu acho que é muita ingenuidade os caras achar que os monges eram bonzinhos só porque os monges ficavam meditando. Se o cara vai para meditar, ele já tem alguma coisa errada, irmão. Ele vai lá se achar, entendeu? Se encontrar, entendeu? E aí construíram uma lenda. Não, eles não podem bater e tal. Então essa é uma das maiores lendas que se conta que foi inventada na Índia e por monges. E aí, bicho, outra, que o Hélio Gracie criou o jiu-jitsu. E aí as pessoas, eu acho que elas leem muito rápido as coisas e elas não se atentam para os detalhes. E o Hélio, coitado, foi aluno dos próprios irmãos, né? Foi um grande competidor. O que eu tenho a falar do tio Hélio? Ele não inventou nada. E ele mesmo fala isso. Se você pegar o livro dele para ler, ele vai falar assim, o livro, o jiu-jitsu, eu adaptei. Ele deixou isso claro, ele dá entrevista para jornal dizendo a mesma coisa, que ele não inventou o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu já existia, ele só adaptou. Outra mentira que falam, que ele era doente. O Hélio nunca foi doente, pô. O Hélio era atleta de alto rendimento do Remo, do Botafogo, pô. E fazia outros esportes também no alto rendimento. Então, assim, é a mesma coisa. Sabe que você pegar o Dieguinho lá do UFRJ, o Dieguinho, faixa marrom do Pastorzinho? Pega o Dieguinho, só porque o Dieguinho é magrinho e fala assim, esse maluco aí é doente. O jiu-jitsu fez ele ficar brabo. Vai passar a guarda do Dieguinho pra ver o sufoco que é.
E aí, não, jiu-jitsu. Então, tudo isso é uma narrativa que as pessoas criam para poder botar que o jiu-jitsu tem um poder sobrenatural. E o único poder sobrenatural que o jiu-jitsu tem é de fazer a gente feliz, meu irmão. E aí, seguindo, outra mentira. Não, Maeda é o pai do jiu-jitsu. Fala aí. Aquela reportagem do Robert, pô, ele fala que os caras forjavam várias lutas, mano. Tu tem alguma coisa? Então, essa parte é uma parte onde o Gustavo é especialista, não é o meu foco. O Gustavo pode falar melhor sobre isso aí. Mas o que o Robert falou, eu até avisei ele hoje, falei, ó, vou fazer um jabá do teu documentário, mas eu vou reclamar. O Robert falou que o jiu-jitsu não tem nada a ver com samurai, e tem sim, sempre teve. Né? Isso aí a gente tem evidência suficiente, está lá no livro do Elton, está escrito. O Gustavo colocou lá no budocast.com um tópico só sobre isso. E realmente, eu acho assim, o jiu-jitsu é uma grande pizza com vários sabores, né? Como se você pegasse uma pizza e cada fatia fosse um sabor diferente. E uma das fatias desse sabor aí é a luta sem arma. Né? A gente vem lá do sumô, né? Que era a grande arte japonesa, né? Então você vem do sumô, ele não tem arma, velho. Agora tem as lutas com... a galera não sabe. Mas o Japão, ele é basicamente fundado em cima de uma lenda de um arqueiro. O cara era arqueiro, ele pegou uma flecha mágica, a mãe dele era uma deusa, não sei das quantas lá, e aí ele vai matar os dragão lá de 3 cabeças, a mãe dele manda a flecha, ele pega assim, pá, e mata. E a partir dali surge a história do Japão. E aí, onde é que eu vi isso? Eu fui lá no Instituto Cultural Brasil-Japão para estudar sobre isso com os professores da Universidade Federal Fluminense, que pesquisam exclusivamente a história do Japão. Então, assim, é isso que eu te falei. Eu acho que o jiu-jitsu é um grande fatia com vários sabores, irmão. E a luta sem arma que a gente faz, né, é uma dessas fatias. E uma das mais eficientes, a propósito. Aí, o Maurício Abreu até me deu uma chamada aqui. Mas tem mais alguma mentira aí? Conta mais alguma mentira aí, então. Tem. Ó, tem várias. Tem o Maeda ser o pai do jiu-jitsu. O Maeda chegou depois do Sada Miyako. Sada Miyako foi a Marinha do Brasil mandou o oficial do navio Benjamin Constant ir lá no Japão contratar o Sada Miyako da Escola Central de Tóquio, que era o nome que a Kodokan tinha antigamente. Ele era instrutor lá. O Sada Miyako não está comprovado ainda que ele era náufrago das Ilhas Walker, que o navio brasileiro resgatou. Então, quem está dizendo aí que Sada Miyako era náufrago, isso aí não está comprovado ainda. Tá? O que tem de comprovado é que o capitão, o comandante do navio, mostrou uma carta num jornal da época, tem no meu livro a referência, em que ele fala que ele vai lá para buscar 2 instrutores. E quem vem é o Sada Miyako e o Sensuke He e o M. Kahikara. Kakiora, nome difícil, não estou lembrando agora. Então, assim, o Sada Miyako chega em 1908 para dar aula de jiu-jitsu. Ele não veio aqui dar aula de capoeira, de esgrima, de judô, de nada disso. Ele veio dar aula de jiu-jitsu. É isso que as referências dizem. E o Maeda, ele chega depois, em setembro de 1914. Ou foi dia 14, ou foi dia 22 de setembro de 1914. Então é só fazer conta, velho. O Maeda chegou depois. Então, assim, ele não é o pai de jiu-jitsu no Brasil. Outra coisa, que os Gracies que criaram o Brazilian Jiu-Jitsu. Eu digo que eles podem ter criado o Gracie Jiu-Jitsu. Agora, o Brazilian Jiu-Jitsu foi criado por Mário Aleixo. Mário Aleixo era um capoeirista. Ele aprendeu jiu-jitsu com Sada Miyako. Ele deu queda no Maeda, para ter ideia. Tem foto do jornal dando queda nele, dando porrada no Maeda. E aí ele mesclou o que ele aprendeu do Sada Miyako com a capoeira. E ele... Tem, pô. Tem as fotos. Tá no meu e-book lá, pô. Isso aí é mole. Só botar Mário Aleixo aí no Google, você vai achar um monte de foto dele. E aí ele trabalhava junto com o Takeo Yano. Quem era o Takeo Yano? O Takeo Yano era o cara que foi dar aula na Marinha, depois que os irmãos Gracie meteram a porrada no Rufino, no Manuel Rufino, na rua, agrediram o maluco lá e foram presos, né? Sorte deles que a mãe do nosso saudoso Itagiba foi lá e pediu arrego lá pro presidente, né? Depois no final eu vou te mandar o e-book, e aí tu pode mandar para essa galera toda aí. Ô, Marco, vou te falar uma parada. Eu fui fuzileiro, né? Sou fuzileiro ainda, pô. Aqui, ó. Em 2000. Isso aí. E na escola de recruta,
estudei essa parte, né, cara? Então, eu treino desde 96. Então, quando eu cheguei na Marinha em 2000, porra, eu escutei falando de Sada Miyako e falando de jiu-jitsu. Eu nunca tinha escutado de Sada Miyako na minha vida. Nunca. E eu falei, porra, meu irmão, que parada é essa? Esses caras falando esse bagulho de Sada Miyako. Aí, mas eu... E nunca mais toquei nesse assunto de Sada Miyako, eu fui, aí depois ouvindo você falando isso, e a galera na internet falando, e eu falei, cara, que eu lembrei, né, cara? Eu falei, cara, que parada estranha. Eu estudei isso aí na escola de recruta. Mas, tipo assim, eu nunca quis me ligar, muito novo, pô, 18 anos. Eu nunca quis me ligar nisso. Agora, né, 40 anos, já escutando um falar, outro falar, já começa a ter ainda, né? Porque assim, Tim, o Sada Miyako, você certamente não leu o livro 100 anos do Desporto Naval, que foi escrito pela Karina Cancela, que é uma outra historiadora lá do FRJ. Ela que traz todas as fotos que você vê do Sada Miyako sentado no navio, ou treinando jiu-jitsu no navio, foi a Karina Cancela que trouxe dos arquivos da Marinha. Além disso, a Marinha tem um outro livro, que é um diário, não sei se é um diário de bordo, mas é um livro que tem um nome parecido com esse, Diário de Bordo, uma coisa assim, que era distribuído dentro da Marinha, que fala justamente sobre isso. Da viagem do navio Benjamin Constant, eles passam pelas Ilhas Walker, resgatam os náufragos, vão para o Japão, chegam lá, são premiados, recebem honrarias e na volta trazem os instrutores. Né? Então, eles estão lá. Então, na Marinha, nos fuzileiros navais, a gente tem evidências que o Maeda deu aula, que o Takeo Yano deu aula, e o Sada... Qual é a diferença? Que o Sada Miyako dava aula só para oficiais, cara, porque a Marinha, na época... A Marinha... Ô, Gogó! Beijo, Gogó! Também te amo! Parceiraço! O Gogó é o Axerox do Júlio mais novo. E mais feio também. Aí o que acontece? O Sada Miyako, ele só dava aula para oficiais e para convidados. Porque a Marinha, nessa época, ela vivia um problema de revoltas lá. Então, meu irmão, tinha separação do oficial para o praça. Então, isso aí não, é natural que não tenha chegado até você. Agora, quem deu aula lá depois foi o Takeo Yano. O Maeda deu aula rapidamente. O Takeo Yano foi o cara que comprovadamente foi o japonês que mais deu aula lá nesse período, né? Então, assim... Isso depois que eu vi, essa parada ficou muito na minha cabeça. E eu tenho alguns livros do recrutamento, só que eu perdi alguns, e eu tenho certeza que eu peguei e fui lendo todos, irmão, todos os livros. Quarentena pra fazer. E eu não achei. E eu com os moleques da minha turma, eu pedi para ver se eles me mandavam alguma coisa. Mas, cara, não sabe de nada. Não estão nem legais. Mas eu quero tentar. Tinha uma foto, não lembro dessa foto. Tinha alguma coisa, mas com certeza era essa da minha que falava. 1900. Lá na Marinha, lá no Fuzileiro Naval, você não tem jiu-jitsu especificamente. O que você tem lá é defesa pessoal, né? E por acaso tem jiu-jitsu lá. Né? Não, o que tem lá o que eu tinha lá era defesa pessoal e combate em área hostil, cara. E depois chegou um combate. Era o que tinha lá. Não tinha nada de... isso aí. De luta assim, não. Não tinha de luta, não tinha nada. Não, isso aí é muito pontual, né? Alguns quartéis tinham, outros não. Hoje, eu sei que lá no Centro de Fuzileiros Navais, no CIAMPA, estive lá até ano passado dando aula, tem o Paiva tá dando aula lá para o Profesp, que aí ele dá aula para as crianças, e tem o Mauro André, que é um faixa preta da FADA, que dá aula de defesa pessoal lá, e ele acaba dando aula de jiu-jitsu também, entendeu? Mandando trancar as crianças, espantalho e o alcaim. Pô, eu tranquei a minha aqui. A minha vem toda hora aqui, velho. Aí eu tive que... Não, sai voado, não acabei ainda não. Toda live. Entendi. Não, jura mais esse garoto. Então tá. Aí, tu falou agora
do pai. Paiva é meu amigo, irmão. Paiva é meu amigo. Inclusive, eu tenho até uma história com Paiva, né, cara? O meu... Cara, é meu amigo também, meu amigo até hoje, meu aluno, meu faixa preta. Ele treinava jiu-jitsu lá com o Paiva na guarda municipal, na época que ele era guarda. E ele treinava comigo também. O Câmara treinava comigo e treinava com o Paiva. Pô, aí quando o Câmara recebeu a faixa azul lá do Paiva, o Paiva me chamou pra ir na guarda, eu fui lá e amarrei a faixa junto com o Paiva, do Câmara, o pastor Câmara, meu amigo, até hoje meu amigo. Eu vou te falar, Paiva... Eu queria entender qual a tua relação com o Paiva, porque eu acompanhei uma live do Paiva, eu achei irada, pô, achei maneiríssimo. Mas eu vi que tu chamava o Paiva por debate ali, meu irmão. Eu não sei se vocês têm diversas ideias, você, o mestre Vasco, o porquê disso? Por que você e o Paiva... Então... Você sabe que eu fui faixa roxa e faixa marrom lá da Academia Fada, né? A galera tá vendo a live aí, não sabe quantas madrugadas eu e você adentramos discutindo história do jiu-jitsu, faixa preta ou não, e várias outras paradas, né, Tim? Você foi um cara que ajudou muito no meu desenvolvimento enquanto pesquisador, porque as tuas perguntas sempre foram muito capciosas, cheias de maldades ali por trás. E aí eu, correndo atrás, puto contigo pra caramba, querendo te dar porrada, mas não podia, mais graduado e tal. E aí eu corria pra, não, eu vou responder, eu tinha. E eu cresci muito com isso, né? E assim, dentro da Fada, hoje eu não faço mais parte da Fada. O Perna então, também, dava na cabeça direto. O Perna era outro, Então assim, qual é o meu relacionamento? Hoje eu sempre fui muito bom de andar entre reis e plebeus, né? Eu sempre transitei muito bem nisso, né? Então eu sempre tive um bom relacionamento, tanto com Grace, quanto com Fada, quanto Cordeiros, quanto Nova União, quanto Jeff Team. Porque lá na UFRJ a gente tem uma equipe que todo mundo treina junto, então é natural eu conhecendo as pessoas, eu ter esse acesso. Entretanto, meu amigo, eu sou um cara que eu sou preso, eu sou refém da metodologia da pesquisa e eu sou refém dos métodos científicos. E eu comecei, né, dentro dessa pesquisa, a descobrir umas paradas sobre a Fada e eu comecei a mostrar para eles. Então, assim, começando pelo Vasco Bento, qual é o lance do Vasco Bento? Eu sou um grande admirador do Vasco Bento, mas eu tenho certas ressalvas. Ele tem uma história maneira no jiu-jitsu, uma história linda. É um dos poucos da linhagem Fada que deixou um legado, que tem uma equipe. Eu acho que a equipe dele se chama Aliados, se eu não me engano. Ele tem vários discípulos. Ele foi um cara que lutou com Rickson Gracie na faixa azul. E assim, eu conto nos dedos quem são os caras de dentro da Fada que tem uma linhagem expressiva igual a dele. Né? Aproveito e mando um abraço pro mestre Marculino, que é um desses, né? Que é lá da Baixada, ele é o rei, né? Então, assim, o Vasco Bento, qual é o problema dele comigo? Ele diz que as minhas pesquisas são mentirosas porque ele se baseia no que disseram para ele. E qual é o problema da história oral, Tim? É que é o telefone sem fio. Então eu te pergunto, não precisa responder não, mas eu te pergunto, tu consegue lembrar exatamente quais foram as lutas que você arbitrou no Mundial do ano passado? Olha o que o Júlio falou aí, olha o que o Júlio falou. Lê aí o que o Júlio falou. Cadê? Lê aqui. Olha aí o que o Júlio falou. Tá muito lá embaixo, lê pra mim aí, que eu deixei aqui sem enrolar. O mestre falou assim, maior de todos os fadas foi o Monir. Concordo em número, gênero, grau, sangue, tudo. Por quê? E eu ainda falo o seguinte, o Monir era o maior Gracie dos Fadas. Porque o Monir foi um cara que trabalhou para levar... eu falo que o Monir é um dos... Escuta, pô. O Monir era o maior Gracie dos Fadas, porque o Monir trabalhou junto com o Hélio de um jeito que eles dois, praticamente, eles construíram a Federação do Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro e eles promoveram diversos campeonatos e tal. E o Monir, cara, o Monir é o bola da vez agora. Todo mundo quer falar sobre o Monir. E aí eu tava esperando uma live com o Júlio, para o Júlio confirmar isso. Antes da pandemia, antes do Monir ser o bola da vez, eu tava combinando com o Júlio e falei assim, mestrão, vamos fazer um documentário sobre o Monir, vamos falar sobre o Monir.
Esse documentário está encomendado desde que eu lancei o documentário do Fada. E aí o Júlio falou, semana que vem eu vou falar com a filha dele. E aí entrou a pandemia. Aí a gente não conseguiu ir lá falar. Eu não desenvolvi a pesquisa que a gente vai desenvolver lá na GF Team. E aí a galera, né, deslanchou. Mas o Munir é o bola da vez agora. Todo mundo quer falar do Munir. Mas o Munir, sem dúvida, talvez seja o maior da Fada, seja um dos maiores dos Gracies. Ele é um cara que ele merece estar na galeria de honra do jiu-jitsu brasileiro nas primeiras, sabe? Lá nas cabeças. Entendeu? Tem os criadores ali, o Munir vem abaixo. Olha o que tu tá falando, cara. Ó, os caras estão falando, Júlia Gracie, pô, Munir mal dos Gracie. Tá não alopra, não. Não, tô falando assim. É porque assim, por que eu tô mencionando isso? Porque o Munir era um cara que ele conseguia transitar muito bem, cara. E sabe, a visão empreendedora dele, o Cristiano pode falar melhor sobre isso. A visão empreendedora do Munir, você não tem nenhuma hoje, Tim, igual. Qual que você tem igual aí? Não tem, cara. Nenhum desses federações aí, com o meu respeito à Federação de Jiu-Jitsu Esportivo lá de Minas Gerais, o meu salve para eles, o meu boa noite, ao Kleiber, ao Gavaza, eu acho que nenhum desses caras está no mesmo patamar que o Munir. Eles fazem um excelente trabalho, mas o Munir era um cara que não era desse mundo, ele era de outro mundo. Ele não só fez realmente uma equipe de campeões, não tem ninguém na Fada, nenhuma equipe na Fada que seja tão campeã quanto a equipe do Munir, né? O Munir sabia fazer campeões, né? E hoje o Júlio parece que aprendeu direitinho com ele lá. E aí a gente tem um resultado aí, né, parceiro? A gente tem um resultado, entendeu? Então, assim, Munir era sensacional. Ô Marcos, diga. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz até pro Paiva. Eu fiz pro Paiva essa pergunta. Por que a gente tem GF Team, que é da linhagem, né, veio do Munir, que é, aliás, do Fada, que se manteve como uma grande equipe. Qual é uma outra grande equipe que veio da equipe Fada? Que esteja hoje... Sim, isso é uma resposta muito difícil de eu dar. Os maribondos vão ficar chateados, mas eu vou falar assim, a minha visão. Isso é a minha visão como pesquisador. Não tenho evidências para isso, mas estou botando a minha opinião agora, sou eu que estou falando. Quando você pega a história dos Fadas durante os primórdios do jiu-jitsu, você vê que a linhagem Fada estava relegada a lutas preliminares. Você não vê ninguém da Fada competindo com alguém de nome, de peso. Então eu falo que os Fadas eram segunda divisão. Por isso que eu falo que se destaca um cara ali, o Munir salta aos olhos. E aí o Munir cria uma equipe e cria um sistema onde ele... Pô, a Jeff está entre os 5 primeiros do mundo todo ano. Todo ano. Ontem mesmo no Facebook me mostrou um compartilhamento aqui do Júlio ganhando um prêmio lá em Abu Dhabi, que eu não lembro nem que ano foi, mas o Júlio ganhando um prêmio lá em Abu Dhabi. Então, assim, não existe outra equipe dentro da Fada que tenha tido o mesmo sucesso que a GF Team. E o problema não é metodologia, não é filosofia, igual para... isso é ser Fada. Não, isso é outra coisa. São metodologias, são procedimentos diferentes, são filosofias diferentes. E realmente não existe ninguém dentro, até agora, não existe ninguém dentro da equipe Fada que tenha sido tão grande, que é tão grande quanto a GF Team. Sem qualquer milímetro, porque o Júlio está assistindo aí. Eu falaria o contrário se fosse verdade. Mas o Vasco tem equipe também grande, cara. Tem equipe grande, então... A equipe dele é grande, mas eu não acompanho a equipe dele, entendeu? Para mim, assim, não tem tanta importância. O meu problema com o Vasco Bento é questão relacionada à história, que ele fica falando um monte de besteira lá e nunca me chamou para confrontar ideias, para trocar ideia comigo, entendeu? Não, porque eu tô falando de equipes que veio do Fada, né, cara? Da linha de Fada. Assim, é relativamente grande a equipe do... Eles fundaram agora, acho que tem uns 2 anos. Mas tem uma galera já estão lutando já há bastante tempo. Eu desejo todo sucesso e eu espero que eles cresçam muito. Mas assim, a Jeftim não para, né, papai? Ó, o Júlio falou eu não sou Jeftim, não. Deuclés também deu aula. Deuclés que está em Brasília deu aula pro Munir também. Também, na faixa amarela, se eu não me engano. Ele deu aula para ele na faixa amarela.
Meu amigo André Cara, Gustavo. assim, olha só. Dentro da fada você tinha quem dava aula realmente lá, o fada era a estrelinha. Quem dava aula lá era o Xandu, era o Deoclésio, era o Aderbal Batista, eram outros caras. Então, assim, tinham outros professores, não tinha só o fada. Todo mundo se conglomerava em frente ao fada, pô. Entendeu? É igual hoje na GF Team. O Júlio é o frente da GF Team, mas, pô, eu já tive aula com o Gogó, já dei umas aulas aí, pô, em outras academias da GF Team aqui, sabe? Então, irmão, lá no Marconi, por exemplo, então, é tudo GF Team, mas são professores às vezes diferentes, entendeu? Uhum. O Marcos, o André Gustavo aqui, meu amigo, tá perguntando quem te deu aula lá na fada? O Hélio Grace. Sim, o Hélio Grace era o principal. Quem te deu aula? Hélio Grace, cara, Hélio Fada. Porque tá Não, doido? Hélio Fada. Eu sempre confundi. O Hélio Fada que dava aula para mim lá. Eu era aluno direto do Hélio Fada. Só que nas contrapartidas ali eu tive aula com o Paiva, tive muita aula com o William Caetano, tive aula com o Júnior, tive aula com o Patrick, o Mauro André me deu umas aulas também. Então, assim, eu aprendi com bastante gente. Mas o cara perguntou, você era aluno de quem lá na Fada? Era do Hélio. Do Helinho Fada. Aí, o Alan Moraes está falando aqui, ó, que se não fosse o Carson Grace, estava todo mundo morrendo de fome. Não, a equipe Carson Grace está gigante hoje. O Carson, assim, não vou sacanear ele, não. Eu fiz uma piada, mas assim, olha só. Todos a gente tem essa questão. Eu acho que o Carson está na linha do tempo que eu fiz. Eu menciono o Carson. Ele é o penúltimo ponto da minha linha do tempo. Que é quando ele traz essas ideias de competição, a equipe dele lá e tal. Aquele galo, que ele andava com aquele galo lá, eu não sei a quem que ele estava se referindo. Mas, enfim, o Carson é um herói, cara. O Carson é um herói, bichão, entendeu? Então, o cara quebrou a clavícula do próprio pai, para você ter ideia. Que o pai entrou para treinar com ele falou, aqui o bagulho é sério. O pai dele, não, tá tranquilo. Ele foi lá e quebrou a clavícula do pai. Então o Carson é outro, tá do lado do Munir. Eu colocaria o Munir do lado do Carson, na galeria dos heróis de jiu-jitsu. Me ouso a ousadia. O Munir fez muito isso, né, cara? Acho que o Carson que fez de forma, como dizer, o Munir fez de forma romântica e o Carson fez daquela forma medieval mesmo, irmão, né? Não é isso, não? Exatamente, Aí, vou te fazer uma outra pergunta. O Munir era muito bom com crianças também, especialista em trabalhar com crianças, diga-se de passagem. Ô, Alan, vou te falar uma coisa aqui, Alan Moraes. Tu pode perguntar ao Júnior, ao Carson Júnior, se ele nunca lutou pelo Munir. Pergunta? Ele vai te falar que já. Vai. E vai falar o que ele aprendeu lá. Ele vai falar o que aprendeu lá, o que ele ensinou aí pro Júnior. Pode perguntar lá. Segue o baile, Tim. Quanto tempo a gente tem ainda aí? Não apareceu ainda não. Mas vamos lá, se cair a gente faz de novo. Ô, Marcos, qual o relacionamento que tu tem com a família Grace e com os fadas agora, nesse teu campo aí de pesquisa? Então, dentro da família Grace, eu já tive lá na Grace Core, dando um curso lá. Bati muito papo com a Kira, a gente fez seminário, eu fiz seminário junto com ela, né? E aí a gente trocou muita ideia. Eu trouxe o Helson Grace aqui na UFRJ, antes dele ser preso, ele passou uma tarde lá com a gente riu, absurdo. Era um sonho que eu tinha, porque assim, eu adoro o Helson, divertidíssimo. E eu conheci o pai da Kira também lá na Barra, numa outra situação, que depois eu te conto no particular, a gente também bateu. Eu falei assim, cara, você tem cara de jiu-jiteiro. Ele, pô, eu sou o pai da Kira. Eu falei, então já é. Daí trocamos ideia lá, depois eu te conto as histórias. Então, assim, quando eu estava dando aula na Universidade Claretiano, eu tinha alunos na graduação de Educação Física que eram professores na Academia Grace. E eu fui na... Não, oi? Tá perguntando. Aliás, do Marculino. Tá. E aí, eu vou falar do Marculino já. E aí eu fui na Academia Grace, treinei lá, vesti o kimoninho Grace, bonitinho e tal, Rashguard Grace e tal, nomezinho aqui, negócio maneiro. E eu tenho alguns amigos que estudaram junto comigo lá na UFRJ, que também são instrutores lá. Então, a gente está sempre nesse ciclo, né? O Gustavo é da linha Grace, o Pedro Valente
participa do meu grupo de estudos lá. Eu, mando o zap pro Pedro Valente para ter ideia, para trocar ideia. E assim, na FADA eu tenho muitos amigos. Tenho o Mestre Rezende, tenho o Marcolino, tenho o Rodrigo Tatá, tenho o William Caetano, tenho o Marinho, tenho o Marconi, tem o Saulinho, que faz um trabalho social fantástico, tem o professor Marcelo, tem o Rugal, lá de Rio das Pedras. Então, assim, tem muita gente. Então, assim, os problemas que eu tenho com a FADA são pontuais. 2 ou 3 que inventaram aí, até que eu apanhei na rua esses dias aí, mas, pô, no mesmo dia que o cara tava dizendo que eu tava apanhando, eu tava lá na FADA comendo churrasco com o Paiva, com o André Viana, que é o outro mestre lá, o Chandler, que é o filho do Paiva, com o William. Enfim, é tudo intriga porque assim, a galera não consegue quebrar as evidências que eu trago e aí elas me atacam, entendeu? Mas assim, eu tenho um relacionamento muito bom, eu sei entrar e sei sair, e só não me peça para fazer média, eu não faço média, eu falo que eu acredito e eu defendo aquilo que eu acredito, entendeu? Eu respeito e respeito o que as pessoas acreditam também. Só não consigo fazer média com ninguém, entendeu? Fazer as paradas para te agradar, só para te agradar, entendeu? Entendi. Ô, Marcos, pô, mas tu não... Assim, eu falei mais cedo, né, que eu falei, pô, Marcos, tá mexendo em casa de marimbondo, né? Tu tá expondo um outro lado da história. Teve algum problema em que você tá expondo toda essa pesquisa? Ou foi, tipo, a aceitação, não, eu sei que não é de boa, até por parte, até de amigos meus, quando eu falo, só comento um pouquinho, só falo do salamiaco e nego já me dá na fuzilada. Em mim, né? Qual o problema dessa pesquisa? Ela está sendo exposta. Então, é assim, Tim. Você tem um monte de narrativas construídas ao longo do tempo. Tem uma pesquisa que foi desenvolvida por pesquisadores lá do Rio Grande do Sul, que são os 27 mitos do livro da Hela Gracie. Eles destrincham um por um. E assim, várias narrativas criadas. Hélio Gracie criou o jiu-jitsu, ninguém fala do George, o Fada é uma linhagem dissociada, incontaminável com os Gracies, como se os Gracies fossem doentes. Os Gracies venceram os Fadas. Então, assim, um monte de narrativa que não é real. E é justamente esse o problema de expor as pesquisas. Porque elas... Oi, desculpa, não entendi. Não, tem uma parte da pesquisa que todo mundo fala que os Fadas se davam super bem. Pô. Não, se dar bem é uma coisa, vencer é outra. Eu me dou bem contigo, mas na porrada eu nunca te ganhei, pô. Então, assim, eu já bati no perna. No perna é mole, qualquer um bate no perna, pô. Agora, você não. Então, assim, uma coisa é eu me dou bem com você, eu me dou bem com perna. É diferente, uma coisa é diferente da outra. Tá? Não tem nada a ver, Então, assim, voltando aqui. Então, quando eu trago uma narrativa baseada em evidências, baseada em documentos, em depoimentos que são confirmados por testemunhas. Meu irmão, o Vinícius Ruas é professor da UFRJ, o cara tá do meu lado. Eu levo tudo para confrontar junto com ele. O cara foi aluno, o cara estava do lado do Maeda praticamente, foi aluno do Satak. Então, assim, essas pesquisas elas agradam a uns e elas desagradam outros. Elas não tem como fazer média, não dá para agradar um e agradar o outro. Um vai ficar desagradado, não vai gostar. Então, mas eu, como pesquisador, eu tenho que ter compromisso com o método e não com as narrativas que foram criadas. É o que eu falei, não pode ser religioso. Por exemplo, eu estava dentro da Fada, eu falei para o Paiva, Fada é Gracie. Não, você não pode falar isso, que não sei o que. Eu falei, posso, eu tenho documento. Não, mas não fala, que não vai ficar legal. E aí, sabe o que a gente tem hoje? Eu e o Elton, a gente está com um dossiê sobre o Fada, que a gente vai colocar uma pá de cal em cima desse argumento de que o Fada nunca treinou com Gracie, de que o Luiz França não é Gracie, que não teve contato com ele. Os caras não sabiam nem que o Luiz de França se chamava Luiz de França. Eles chamavam de Luiz França e botaram... Pra acabar? Eu vou derrubar. E botaram pra gente. Aí tá faltando aqui. Vou derrubar e a gente volta de novo. Já tá... Eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. Entendeu? Beleza. Então aí o que acontece? 5 segundos. Tá, desliga aí, a gente volta então. Desliga e a gente volta. Calma aí. Foi lá?
Hã? Ah, vou levar duas? Pô, que bom. Câmara, eu falei de você lá quando a gente foi graduar. Eu e o Paiva, faixa azul. Não pode reclamar, cara. Tá cheio de... Tá em todo o tempo do mundo, espantalho. Então vamos lá. Vamos de volta, meu parceiro. Então, aí o que acontece? Eu e o Elton, a gente tá com um dossiê sobre o Fada, e a gente vai colocar uma pá de cal nessa história que a linhagem deles não tem ligação com os Grace. Mas existem algumas poucas evidências que a gente já tem, que comprovam, mas que a gente não quer ainda dizer que é aquilo ali, porque a gente quer confrontar essas evidências. A gente quer que surjam, quer descobrir novas evidências sobre isso, e a gente está nessa linha. Tem um documento que está guardado a 7 chaves aqui no Brasil, num local onde a gente não vai falar, que acabar a pandemia a gente vai pegar. E, meu irmão, então assim, o problema da linhagem Fada não é... A linhagem Fada é linda, tem uma história linda de inclusão social, de acesso aos mais pobres, do jiu-jitsu suburbano, da galera com várias outras situações legais, mas eles insistem em dizer que eles são bons, que eles são brabos, ancorando nos Gracies. Ah, a gente venceu os Gracies no primeiro resultado. E aí, no primeiro desafio. E aí, meu irmão, eu já comprovei que isso aí é fake. Não foi, perdeu. De 7-3, pô. Tem que aceitar, tá escrito, tá comprovado, entendeu? E aí... O amigo aqui falou isso aqui agora, acabou de falar. Como é? Deixa eu ver o nome dele. Pois é. Marcos Melo. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? 4 empates e 3 de Fada. Isso, exatamente. Então, assim, eu falei isso, eu botei na postagem, quando eu postei sobre a foto do Luiz de França, eu postei, depois o Robert replicou essa frase e eu vou falar agora de novo. Os Fadas têm uma história linda, mas eles se orgulham pelo motivo errado. Eles tinham que se orgulhar pelo trabalho social, pelo trabalho de acessibilidade, pelo programa que eles tinham na Rede Globo, velho. Eles tinham um programa na Rede Globo, bicho. Eu tenho Furacão, né? Era isso? Capitão Furacão, brother. E aí os caras que... eu sou bom porque eu bati nos Gracie. Meu irmão, quem era adversário dos Gracie naquela época eram os Cordeiros. Os Fadas não eram adversários. Então, assim, é isso que a gente vai trazer. A gente não quer dizer que a linhagem, a gente não está atacando a linhagem, eu não tenho problema com eles, eu não estou com raiva, eu não estou com nada. A gente só tem compromisso com a verdade. É fato que o Luiz de França foi um dos melhores alunos da Academia Gracie, recebeu a faixa preta do Hélio Gracie, lutou e deu aula enquanto Gracie, tá? E depois, tempos depois, nessa época de quarentena agora, João Alberto já confirmou, o Álvaro Barreto já confirmou, o Drysdale também, um pesquisador lá de São Paulo que é parceiro do Drysdale também já confirmou a mesma coisa. E sim, por diversas vezes, o Oswaldo Fada treinou junto com os Gracie, cara. Então não tem essa necessidade. É igual aquela história. Precisava... Ô, Marcos, o Hélio que é a faixa no Luiz de França, é isso? O Hélio Gracie, que deu a faixa preta. Porra. O Hélio Gracie que deu a faixa preta para ele, meu irmão. Tô te falando, tem evidência para isso. Lê o livro do Elton lá, é o terceiro livro, o livro azul, da capa azul. Tem tudo isso, cara, tem as informações todas. E assim, tem uma coisa que até hoje não tem resposta. Só uma pessoa falou na história da linhagem Fada. É preciso que exista um Fada para corroborar, para dizer que o jiu-jitsu não é prerrogativa dos Gracie. Sabe quem foi que falou isso? Foi o Oswaldo Fada, brother. Não foi o Hélio Gracie. Eu desafio qualquer um, Vasco Bento, Renan Fada, Alexandre Paiva, qualquer um da Fada, ou qualquer uma outra pessoa que quiser, a me mostrar o documento, a reportagem de jornal que fala que o Hélio Gracie está falando isso. O Hélio Gracie falando isso. Quem falou isso foi o Fada, em 1962, para você ter ideia. Então, assim, foi criada uma narrativa, meu brother. Entendeu? Criaram uma narrativa. E aí tem outro também, Tim, para fechar essa parte que eu não quero mais falar de Fada hoje. Tem uma outra coisa também. Eles falam assim, o jiu-jitsu é prerrogativa do Gracie. O Oswaldo Fada criou uma narrativa que nem ele se deu conta.
Ele mesmo, ele exalta os Gracies no momento em que ele fala que o jiu-jitsu era prerrogativa dos Gracies, pô. Que só eles dominavam o jiu-jitsu. E não é bem assim, né, brother? Naquela época tinha o Cordeiro, tinha os próprios fadas, tinha uma outra galera, tinha os japoneses, e, sabe, estão se orgulhando pelo motivo errado, entendeu? Aí, agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou muito da fada. Calma aí, Marcos Melo falou aqui que o Luiz de França iniciou com o Takeo Iano lá na Marinha e depois completou seu treinamento com o Hélio, é isso? Saiu cortado aqui, não entendi. O Saiu cortado, eu não entendi. Fala de novo. Marcos Melo diz o seguinte, que o Luiz de França, ele começou com o Takeo Iano na Marinha e completou os treinos com o Hélio. Não, ele não começou com o Takeo Iano na Marinha, não. Tá? Peraí, deixa eu só entregar um negócio pra minha filha aqui, só um minutinho. Pô, esse cara tá enrolando a história toda, irmão. Aqui, Esther. Porra. Oi, voltei. Então, assim, ó, o Luiz de França, ele não começou os estudos dele na Marinha. O Luiz de França já era um lutador, ele era um boxer, tá? Além de atleta de outras modalidades, tá? E ele já treinava nos fuzileiros navais. O que aconteceu é que, nesse meio termo, o Takeo Iano entra para a Marinha, tem aula lá na Marinha, tá? O Maeda já tinha dado mais aulinhas lá também, e a partir daí, acontecem alguns eventos, para você ter ideia, a galera não deve conhecer, o Max Wolff Filho, que foi um herói de guerra, morreu metralhado pela Lurdinha lá nos campos da Itália, por alemães. O cara era atleta de jiu-jitsu, treinava jiu-jitsu junto com o Luiz de França. Isso daí a galera ainda não sabe ainda. Então, assim, ele teve esse contato, depois quando ele vai para Natal, ele tem um contato com o Maeda lá também e faz as aulas lá com o Maeda. Tá? Eu vi que o Gogó falou assim, então a GF Team é Gracie. E aí, Gogó, eu vou te falar o seguinte, é questão de linhagem. Naquela época, você tinha um grupo muito pequeno. Não era igual hoje, que tem uma academia de jiu-jitsu em toda esquina, igual a igreja evangélica tem, em toda esquina. Né? Não tinha isso. Você tinha locais pontuais para poder treinar. E eram locais distantes, às vezes. E com isso, acho que é 32 ou 34, não tenho certeza agora. Os japoneses metem o pé, vão embora e essa galera começa a treinar entre si. E se você pegar que o patrono da linhagem fada é o Luiz de França, o Luiz de França vem da mesma linhagem que Carlos Gracie e que Hélio Gracie. Então, eles eram parceiros de linhagem. Então, necessariamente, por ter sido aluno também do Hélio Gracie, o Luiz de França também carregou a bandeira, competiu, que é o mais importante. Os jornais apontam, eu botei no meu Instagram, o Gogó viu, comentou lá, inclusive, o jornal dizendo, o Luiz de França, um dos melhores alunos da Academia Gracie, competiu. Aí você vai no livro do Elton, tem outra evidência lá, Luiz de França abriu a Academia França de Jiu-Jitsu aqui em Natal. Ele é um dos melhores alunos do Hélio Gracie. Então, Gogó, não tem como dissociar uma linhagem da outra, entendeu? Podem haver metodologias diferentes de... Agora, dizer que não se contaminou, que nunca teve contato, que nunca treinou junto, que, sabe, que não foi aluno. Pô, meu irmão, então, assim, as evidências que eu li, que nós lemos, que está no livro do Elton, que vai sair no documentário do Robert. Eu fiquei puto com o Robert a primeira vez. O Robert, eu tava lá na FAD, o Robert falou assim, não, a gente não tem como provar que o França foi aluno do Maeda. Eu falei, pô, chama esse Robert aí, que eu vou falar umas paradas pra ele. Me dá direito de resposta. E aí depois eu falei assim, não, peraí, deixa eu pesquisar. E aí hoje eu concordo com o cara. Entendeu? Então, assim, é Gracie. Fada é Gracie, Gogó. Caralho. Pra que vai ficar falando isso? Porra, quem não, é porque a galera não sabe, né? Eu, você, Perna, a gente trabalhou junto lá na campanha do Chaga de Bola, e tu tinha essas ideias, né, cara? E eu falava pra tu, tu tá com esse porra de papo aí, e não sei o quê, e tô falando, não, vários papos, né, Tim? Várias brigas, né? Porra, se
sei até que vai de você. Eu sei que vai esse maluco aí colocar um monte de ideia assim na minha cabeça. Porra. Tu falava pra mim que tu tava fazendo livro com Paiva. Tu tava fazendo um livro com Paiva, não era isso? Aham. Não foi? Então, assim, duas coisas. A primeira é o seguinte: o Chagas Bola é a meia guarda mais fraca que eu conheço na história da minha vida. Ele tem um negócio de abraço de urso, aquele abraço de urso só do fundo dos ursinhos carinhosos, aquela meia guarda dele lá. E, cara, o Paiva, assim, o Paiva é um grande amigo. O Paiva é um cara que eu tento odiar ele todo dia. Ele me irrita, ele me causa muita raiva. Mas, assim, eu não consigo odiar esse cara, entendeu? E, apesar de tudo, ele me ensinou muita coisa no jiu-jitsu. E me ensinou a ser um bom vizinho também. Mas o problema do Paiva, pra mim, e que bom que ele esteja vendo isso, porque eu falo isso na cara dele lá, sem menor pudor, é que ele tem um excesso de necessidade de ficar bem com todo mundo que está ao redor dele. Então, ele está numa posição de liderança na FADA que hoje, meu irmão, se ele concordar comigo, ele está frito. Então, assim, quando a gente fala de história do jiu-jitsu, Tim, não dá para ficar em cima do muro. Mas se tu o conteúdo do livro, se tu escrever, vocês dois, é esse conteúdo? Então, não, o livro é dele. Só que durante a escrita do livro, eu trouxe um monte de informações para ele, que assim, eu sendo conservador, 1/3 do livro do Paiva foi eu que escrevi. 1/3. Mas eu acho que talvez 50%. Né? Porque eu cansei de botar o Paiva em xeque, em conflito, e aí eu fui trazendo informações para ele. Entendeu? Então, assim, o lance hoje... Que era a história do jiu-jitsu, vocês escreveram junto. Eu achava que era isso. Não. O que a gente fez junto foi o documentário do Fada. Entendeu? A gente fez junto. Mas o livro, a gente praticamente... Ele escreveu sozinho, mas assim, eu dei muita informação para ele, e eu julgo que 30% do livro, 35% do livro dele ali, fui eu que escrevi para ele, entendeu? Mas assim, eu tô esperando o Paiva pra gente confrontar o debate aqui, porque o Paiva tem um monte de hipótese lá. O Paiva fala assim, mas por que o Hélio Gracie nunca falou que o Oswaldo Fada foi aluno dele? Aí assim... Dá pra ficar quieto? Amarra as crianças, pô. Aí assim, o Paiva tá confundindo evidência com hipótese. O Hélio Gracie não ter falado que o Oswaldo Fada treinou com ele é simplesmente uma hipótese que precisa ser comprovada por meio de evidências, meu irmão. Enquanto isso, é só uma pergunta, não está dizendo nada. Ele está meio confuso com isso. Mas eu não quero falar de Fada mais hoje, não. Vamos falar de outras paradas aí, Tim. Vai, fala aí. Tem que falar. O Gogó fez uma pergunta aqui, ó. Gogó. Fala, o Gogó é capcioso também. Sim. Há cerca de 2 meses, um dos filhos do Rorion foi na minha academia fazer um documentário com o jiu-jitsu que não é Gracie. Será que o filho do Rorion está errado? Com jiu-jitsu o quê? Que eu não entendi? Disse que o filho do Rorion foi fazer uma pesquisa lá, foi fazer um documentário com o jiu-jitsu que não é Gracie. Será que o filho do Rorion está errado? Cara, eu não sei, porque eu não sei qual é a pesquisa que ele está fazendo. Eu não tenho conhecimento, eu não sabia nem que o Rorion tinha filho, cara. Então, assim, eu preciso me inteirar do conteúdo para poder julgar o conteúdo. E assim, Gogol, o que eu posso te dizer, primeiro você sabe que eu te amo, eu gosto de você pra caramba, tem que ficar registrado. Assim, eu não consigo julgar a pessoa, eu tenho que julgar o conteúdo daquilo que aquela pessoa está apresentando. Não, ele então não eu precisava ver. Não. Ele está dizendo que o filho do Rorion foi fazer uma pesquisa lá, um documentário na academia dele, falando do jiu-jitsu, mas que ele está falando do filho do jiu-jitsu que não é Gracie. Eu vou guardar isso que eu falei aqui? Não, mas o jiu-jitsu não é Gracie mesmo, não, pô. O jiu-jitsu é do mundo, pô. Eu falo que o jiu-jitsu é do mundo. Existem as linhagens e existem as maneiras. É um documentário com jiu-jitsu. Não é da linhagem de Gracie. Tá, entendi. É isso mesmo. Tá separado, né? Então, assim, aí cada um, Gogó, tá defendendo o seu, né? Ele quer fazer um documentário que não seja da linhagem Gracie, por algum motivo. Tem que entender os motivos e o que ele vai apresentar. Se é certo ou errado, é muito cedo pra gente dizer ainda se é certo ou não.
mas eu acho praticamente impossível dissociar a história do jiu-jitsu no Brasil de personagens como Hélio Gracie, como Oswaldo Fada, como os Cordeiros, como os Valentes, como o Munir, como o Júlio, como Dedé Pederneiras, como essa galera toda aí, me perdoe os outros que eu não citei, essa galera toda tem que ser citada, meu brother. Não tem como não falar. Os Berings, pô, tem que falar do Bering, enfim. Marco, eu acho que só o que acontece é o seguinte, eu tenho um amigo que converso muito com ele, e nessa quarentena eu estava vendo a história do Brasil, e tem muito pesquisador que está desprestigiando toda a história da Princesa Isabel, irmão. Né, de que ela assinou a Lei Áurea. Na verdade, ela assinou, mas ela não criou a Lei Áurea. Mas os pesquisadores estão desprestigiando ela. Eu acho que, pô, na pesquisa não pode acontecer isso com os caras, irmão, com o Hélio Gracie, entendeu? Não pode desprestigiar o cara. Pode fazer uma pesquisa tranquilão. Tira todo o prestígio, toda a história dos caras, toda a história do Fada, eu acho que é errado, irmão. A pesquisa não pode. Não pode. Sabe por causa de quê? Isso aí é pesquisador que coloca os seus objetivos pessoais e as suas emoções à frente do método científico. Por isso que eu te falo que os caras brigam comigo. Porque às vezes eu chego a ser chato de tão metódico que eu sou quando eu estou estudando. Porque assim, eu tenho que deixar de lado. Ó, por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre o Júlio, pô, sou apaixonado pelo Júlio. E aí o cara falasse assim, o Júlio torce pro Flamengo. Meu irmão, eu sendo vascaíno, eu não vou fazer a pesquisa, eu vou falar mal do Júlio porque eu não gosto do Flamengo, pô. Eu não posso. Eu tenho que corroborar a pesquisa, tem que ver lá, realmente é isso? Não, não é. Ó, galera, não é isso aqui que eu achei. Alguém tem uma opinião diferente? Vocês pensam diferente isso aqui? Traz para mim aqui para eu poder ver. Ah, não, todo mundo pensa igual. Beleza, então o Júlio é flamenguista, eu tenho que entubar e ficar quieto, meu irmão. Agora, você vai fazer um documentário e falar mal dos caras, meu irmão, fazer uma pesquisa e falar mal dos caras, você não precisa disso. Você tem que trazer as evidências, entendeu? Você tem que colocar as evidências. É por isso que eu falo. Eu não falo nada de mim. A minha parte que eu falo está nas discussões. É a parte final da pesquisa. É a parte que eu coloco para ser criticada. O resultado é o seguinte. É o resultado do que as evidências estão dizendo para mim. Desculpa, as evidências dizem que os Gracies não inventaram o jiu-jitsu. As evidências dizem que Sada Miyako foi o pai do jiu-jitsu no Brasil. As evidências dizem que Mário Aleixo foi o inventor do Brazilian Jiu-Jitsu. As evidências dizem que Fada Gracie. Meu irmão, as evidências estão dizendo. E aí eu vou falar lá, olha só. Eu acho que por causa... nós acreditamos que por causa disso, é assim, assim, assado. O que vocês acham? E aí a gente coloca a prova. Mas eu jamais posso desmerecer a pesquisa de alguém. É onde eu te falei dias atrás, né? Alguém perguntou assim, pô, meu irmão, não conheço esse cara, qual é a história que esse cara tem? Eu falei assim, meu irmão, a culpa de não conhecer não é minha, é do cara. É o cara que não conhece, ele que tem que conhecer. Então eu não posso simplesmente desmerecer a pessoa. Eu tenho que confrontar as obras, confrontar os argumentos, os frutos. Agora, dizer que o cara é mau caráter, que o cara é bandido, que isso, aquilo, outro, eu não posso dizer. Por exemplo, tem um escritor lá de São Paulo que ele vive para falar mal da família Gracie. Meu irmão, um livro desse cara, eu não leio. Eu não leio assim, como fonte de evidência. Eu leio como um relato, entendeu? Para saber o que ele está dizendo. Porque quando começa a escrever qualquer coisa para manchar a imagem do outro, tem um interesse por trás. E eu não trabalho com interesse na pesquisa. Não, isso que eu tô te falando. Se a pesquisa for nesse sentido, nem vale a pena, ler nada, irmão. Se for nesse... Pô, pra partir pra essa linha, pô, querer diminuir os caras, querer desmerecer, querer desconstruir toda a história dos caras, meu irmão, aí não é melhor nem ler. O Marcos Melo... Exatamente. O Marcos Melo, esse maluco é estupidor. Ele fala aqui que Minas Gerais quase toda é de Takeuano, né? Takeuano. Mas assim, ó, o Marcos acompanha a gente já há algum tempo e, Marcão, para isso aí não basta só dizer, tem que trazer evidência, ó. Baseado nisso aqui, eu estou dizendo que Minas Gerais é praticamente toda do
do Takeo Yano. E aí a gente vai entrar num problema estatístico, que é o que eu estou estudando recentemente agora no mestrado lá na FRJ. Estatística, meu irmão. Qual é essa porcentagem? Não, ele não está comigo, não. Ele acompanha a gente, né? A galera do grupo Washinjutsu, cara. Então, é assim, qual é essa porcentagem de quase todo mundo? Né? Quase todo mundo pode ser 1% e pode ser 99%. Leão é o mais antigo de Minas. Acho que o mestre Wilton Leão é o mais antigo lá de Minas. Né? Eu sei que o cara, um dos caras famosos lá de Minas, que tem estampado nas academias aí, é o senador Rosa, que dá o nome do Luiz de França, que bota a foto dele dizendo que é o Luiz de França. Mas, ó, quero mandar um salve de novo. Mandar um salve de novo para a minha galera lá da Federação de Jiu-Jitsu Esportivo de Minas Gerais. Trataram muito bem lá. Não é ele, pô. Quando eu botei a foto do Luiz de França lá no Instagram, a foto real que a gente recebeu da Marinha do Brasil, tá entendendo? Da Marinha. A Marinha mandou um acervo deles com uma foto do Luiz de França, uma foto oficial de um militar. O camarada lá da Federação mandou agradecimentos para mim, falou, cara, graças a Deus, a gente está cansado de tentar explicar aqui que esse cara é o senador Rosa e não o Luiz de França. Obrigado por ter postado isso aí, entendeu? Então, assim, Minas Gerais é o bicho, cara. Segue o baile, Léo-Tim. Ô, Marcos, cadê aquele o documentário? Tem um documentário do... Calma aí. Dá licença. Sai aqui. Vai pra lá. Tem um documentário do... que você... tem que ser assim. Tem um documentário que vocês fizeram do Fada. Até ontem eu procurei que eu ia mandar lá no meu grupo lá. Eu tinha mandado. Eu não achei esse documentário. Eu até tive falar... porque eu tirei esse documentário do Artin pelo seguinte. Eu produzi esse documentário com recursos próprios, junto com um amigo que é doutor em antropologia lá na Suíça. E assim, eu me intitulo o maior promotor do Fada que existe no mundo até agora. Porque a gente fez esse documentário e o documentário em pouco tempo teve mais de 200 mil visualizações, mais de 2.000 comentários, milhares de compartilhamentos. Foram 51 mil compartilhamentos no Facebook, onde eu promovia a história do Fada, que, como eu já falei, é uma história linda. Infelizmente, tem 2 ou 3 faixa vermelha e faixa de mestre lá no Fada, que começaram a manchar a minha imagem aí. E aí, eles acham que passam batido. Eu recebi gente lá dos Estados Unidos, de Minas Gerais, de Santa Catarina, falando, os caras estão falando mal do teu trabalho aqui, que não sei o que e tal. E por causa desses caras, eu tirei do ar. Eu falei assim, eu não acho justo eu ficar promovendo a mesma liderança que fica me manchando. E aí eu tirei. Mas aí o que aconteceu? O Paiva foi lá, botou no canal dele. Copiou, fez uma cópia e colocou no canal dele. Só que assim, meu irmão, tá com 300 e poucas visualizações. E 300 e poucas visualizações eu fazia em meia hora, de documentário no meu canal, entendeu? O meu alcance é muito maior no YouTube. E, para além disso, tem algumas coisas que já chegaram depois da produção final do documentário que já são evidências novas que trazem luz sobre algumas coisas que a gente falou lá. Então, eu preferi tirar e a gente vai refazer esse documentário aí. Vamos botar mais gente dentro. Vou botar o Júlio nisso aí. Eu lembro do Júlio falando para mim assim... Júlio não é Marquinhos, a história não é bem assim não, hein, Marquinhos? A gente tem que conversar. Pô, de novo. Aí, meu irmão, tem que botar o Júlio, entendeu? Aí, mas assim, foi eu que tirei do ar. Aí, ô Marco, Diga. Cara, eu fui um cara que te dei muita chinelada, porra, mas dei muita mesmo, eu dava sem pena. Pô, quando tu tava fazendo a pesquisa. Sem dó. E a gente discutia lá, mas, cara, tá recebendo, eu creio que tu tenha recebido críticas pesadas aí, referente a todo esse teu estudo aí, mas eu acho maneiro, irmão, isso aí, da forma que está sendo feito. Eu acho maneiro que a gente tem que saber o lado mesmo. Como é que tu tem recebido essas críticas aí, referente a toda essa pesquisa que tu tem feito aí? Ninguém conhece, né, Tim? Várias madrugadas que a gente passou brigando, né? Eu e você, né? Por várias paradas, várias discussões. E o pessoal não entende que a crítica e o questionamento é algo positivo, cara. É o que eu falei, eu cresci muito com você, brother. Sem puxar saco. Eu cresci muito com as perguntas que você fez.
Porque as tuas perguntas, quando eu não sabia, eu ia pesquisar. E isso me fez crescer muito. Então, eu acho que um professor tinha que ter isso em mente, de quando o aluno é questionador, ele tem que tratar o aluno bem. Mas, realmente, eu recebi e recebo muita crítica, né? Então, as pessoas falam assim, que história que esse cara tem no jiu-jitsu aí? Quem é esse cara? Meu irmão, para mim é simples. Quando alguém pergunta alguma coisa dessa, eu já sei que o cara é um ignorante, porque ele não tem argumento para me vencer nos argumentos, para botar as ideias, para confrontar as minhas ideias, e ele inventa desculpas e começa a me agredir, né? E ele nem lê, às vezes a pessoa nem leu minha pesquisa, nem leu meu livro, nem se deu o trabalho de questionar os resultados. A gente está falando disso desde que começamos, há 1 hora e pouco atrás, aí, de questionar os resultados. A pessoa nunca nem ouviu falar e não tem argumento para questionar. E aí vem atacar. E aí o que eu falo? É o que eu te falei. Se o cara não me conhece, não sabe a minha história, a culpa é dele, pô. O cara que você me falou esses dias, eu não conhecia, a culpa era minha. O cara deixou de ser campeão porque eu não conhecia? Claro que não, pô. Então, assim, de fato, eu não posso medir ninguém, Tim, com a minha régua para dizer que alguém é perfeito ou não. Porque o resultado que as pessoas trazem, às vezes é igual uma cenoura, igual uma batata. Está crescendo, Tim, embaixo da terra. Se ninguém está vendo os resultados que aquela pessoa está produzindo. E em cima da terra a gente vê um massinho, assim, umas folhinhas. Fala assim, aí vai ver a folhona grande lá. Não, essa aqui é mais importante. Só que lá embaixo, o resultado que essa cenoura está crescendo é muito maior do que está aqui. Então eu tenho para mim uma coisa que o Silvio Bering falou uma vez para mim, na graduação a mestre do Marcelo Itagiba, lá no Clube Marimbas, lá junto do Silvio Bering. Um salve pro meu amigo Ian, vai me dar a faixa preta. E aí é o seguinte, o Silvio Bering falou o seguinte para mim, nós sabemos quem você é. Alguém tem que me dar a faixa preta agora, pô. Agora eu sou um Roninho, eu sou um samurai sem mestre, pô. Aí assim, o Silvio Bering falou assim para mim, nós sabemos quem você é e eu sei quem você é. Então, quando alguém me pergunta, quem é você? Qual é a tua história no jiu-jitsu? Aí eu mando ele falar com o Álvaro Barreto, com o Helson Gracie, com você, com o Júlio, com o Perna, com esses caras, entendeu? Isso aí, cara, cara, eu vou te falar, porque o jiu-jitsu, cara, é um esporte de luta, né, irmão? Então o nego só vai, o lutador só vai escutar o cara que luta, né, vamos dizer. Mas, pô, o jiu-jitsu tem, meu irmão, a maioria vai por aí mesmo, é isso aí mesmo. O jiu-jitsu é individual pra e não tá errado. Desculpa te cortar, mas assim, também não tá errado você valorizar o campeão. É aquilo que você falou ainda atrás. A gente não pode manchar a imagem de um para exaltar a imagem do outro. Pô. Todos são importantes. Mas, ô Marco, eu acho que também a galera tem que entender que, além de você treinar o jiu-jitsu, o teu jiu-jitsu, meu irmão, o jiu-jitsu é de cada um, isso não adianta. O jiu-jitsu é para cada um tem seu jiu-jitsu. O cara que quer ser campeão, o cara que só quer treinar. Mas tu é um pesquisador, irmão. Tu é um pesquisador. Do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. E se você quiser pesquisar, vamos dizer, o futebol, é necessário ter sido campeão na Copa do Mundo? Para pesquisar o futebol? Pois é. É a minha resposta para o Vasco Bento, quando ele fala assim, isso aí é um faixa marrom, nunca estudou nada, não viveu nada. E aí eu falo assim, mas só pode falar sobre a Segunda Guerra, então os soldados que combateram na Segunda Guerra, né? Mas jornalista não pode falar, né? Mas eu tinha esse pensamento também, irmão. Eu tinha esse pensamento também. Mas depois eu fui vendo o que tu estava trazendo, eu falei, porra, não é bem assim não, irmão. O cara é um pesquisador, e daí? E daí? Quantos caras aí tá pesquisando sobre futebol e nunca jogaram bola? Né? Exatamente. Eu acho que não tem problema. Exatamente, assim. É como a gente conversou uns dias atrás aí. Esse ano todo eu ia competir justamente para isso, para dar uma resposta para esse público. Nunca competiu. Pô, o Kleber falou para mim lá, não, vai competir agora. A galera não sabe, mas, pô, eu sou um dos diretores lá da SAF, pô, na parte de ciência. Então, assim, eu não apareço, mas justamente a ideia é essa, não aparecer mesmo não. Mas o Kleber, não, vamos competir. Eu falei, vamos embora, vou competir.
Eu tô 2 categorias acima da minha, pô. Eu lutei com o Toledo me deu um triângulo lá e que eu vou devolver pra ele. Eu tava bêbado naquele dia e eu tomei um triângulo e perdi, mas fui vice-campeão, pô, de uma categoria. Fui terceiro campeão numa outra categoria que tava o Jacaré, pô, lá do Patrick. Peguei o pé do Jacaré lá depois no treininho. Fala pra ele lá pro Jaca lá. Peguei lá o pé dele lá no treino, pô. Então, assim, é muito relativo, entendeu? Marcos, o Espantalho, Fala aí. ele quer saber da história do Rosado. Acho que o Rosado é o primeiro faixa coral do Carson, né? Não é isso? O Rosado, acho que nem coral foi. O Rosado, se eu não me engano, ele foi a vermelha direto com 40 anos. Mas o lance do Rosado, o Rosado é um cara que é um ponto fora da curva. E o Rosado é engraçado, que eu chamei ele para ir lá na UFRJ dar um seminário, né? Como você sabe, lá na UFRJ a gente faz o Outubro Vermelho, né? Que é um mês onde toda terça e quinta vai um faixa vermelha ou um faixa coral dar seminários para a gente lá durante o mês todo. Então tem mês que são 12 seminários com faixa vermelha e faixa coral. E aí eu chamei o Rosado para ir lá e o Rosado falou assim, vem hoje na minha academia às 3 horas da tarde. E aí, para meu azar, eu peguei trânsito e atrasei muito. Era 4h30, quando eu estava batendo na porta da academia, ele falou assim, ó, não quero mais você aqui não, você me desrespeitou, eu não quero ir lá não, etc. Eu falei, pô, Rosado. E aí eu fui estudar a história do Rosado, e realmente, o Carson deu, cara, o Carson olhou para ele, achou alguma coisa nele e falou, meu irmão, eu tenho que graduar esse cara aqui, a faixa vermelha. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, ele deu direto a vermelha pro Carson, pro Rosado com 40 anos. Mas ele é um ponto fora da curva. E aí quem deu foi o Carson. Alguém vai falar alguma coisa? Se o Júlio me botar a faixa preta aqui, alguém vai falar alguma coisa da minha faixa preta? Duvido. O Ian Berg mandou aqui, o Ian Berg falou, galera, estamos há 12 semanas no YouTube falando sobre esses temas com o grupo, que o Marcos faz parte. Isso. Cadê o Ian? Fez alguma pergunta? Isso. No final eu vou deixar a indicação de leitura, indicação de coisas para vocês lerem, e eu vou falar dessa aí. Eu vou te falar isso. E me fala aqui, ô Marcos, ninguém sabe não, né? Mas tu implantou o jiu-jitsu lá na UFRJ. Conta um pouquinho desse trabalho lá. Na UFRJ, né? Pois é, o UFRJ é assim, cara. Eu cheguei lá e era proibido você treinar jiu-jitsu, né? Sem ter um professor do departamento de lutas que fosse faixa preta de jiu-jitsu. E para entrar para o departamento de lutas, você precisa ser doutor, no mínimo, em educação física e fazer o concurso. Então, assim, não tem. Eu desconheço alguém que seja doutor em educação física e tenha faixa preta. Desconheço. É possível que tenha, mas desconheço. E aí, eu tive uma briga durante 2 anos lá com o Ney Wilson, que na época era técnico da Seleção Brasileira de Judô e chefe do departamento de lutas da UFRJ, para botar o jiu-jitsu lá. Foram 45 anos de barreira, sem poder treinar jiu-jitsu lá. O Álvaro Barreto tentou colocar e não conseguiu. Ele passou um tempão lá brigando, mas o Álvaro também não queria fazer política, né? É ser autêntico, né, brother? Ele não queria. E aí, não colocaram. Eu sei que 45 anos depois, eu consegui convencer através de pesquisa, através de projeto, através de argumentos sólidos, que era positivo o professor de educação física ter vivência no jiu-jitsu, pelo jiu-jitsu ter sido uma arte muito modificada pelos brasileiros, muito, muito transformada. E aí a gente conseguiu. Hoje a gente vai para 5 anos lá. Para treinar lá tem que ser. Não, o Souto Maior é de outra época. Ele não chegou a estar lá com a gente lá. Mas eu acho que sim, ele é doutor, né? Se eu não me engano, ele é doutor. Ele é doutor. O Souto é doutor. É isso, mas aí eu ia ter que chegar nele e falar assim, ei, meu irmão, faz o concurso aí e entra, e aí a gente vai botar ele aí. Mas ele não estava nessa época lá. Quem estava lá nessa época era o Alan, um que trabalha com deficientes físicos, com síndrome de Down, que foi lá para os Estados Unidos agora e virou da aeronáutica lá. Alan, não sei das quantas. Alan de Lúcia. Entendeu? Era um competidor. Alan de Lucia, é isso aí. Esse cara aí estava lá na época, mas aí ele não quis comprar o barulho e, meu irmão, quem comprou foi eu de faixa azul. E aí, Gogó, se orgulha de mim. Eu era faixa azul do Gogó na época, de 1 grau. O Gogó não me deu faixa, não amarrou grau, não fez nada, mas eu treinava lá com o Gogó. Então, fica orgulhoso de mim aí, Gogó. E aí, ó, hoje, gente,
todo mundo que estuda, trabalha ou presta algum tipo de serviço para a UFRJ, treina lá de graça. As aulas são de segunda a sexta-feira, em 2 horários diferentes. E só para tu ter ideia, eu e o Dieguinho, a gente tem mais de 1.000 horas de aula só de monitoria, só dando aula, tá? E a gente tem praticantes de todas as agremiações, velho. Todo mundo de todos os lugares entra lá para competir em nome da UFRJ. Né? Claro, obviamente em competições que você não vai competir contra a sua academia, né? E a gente já teve lá colombianos, peruano, mexicano, francês, americano, vietnamita. Esses caras tudo aprenderam jiu-jitsu lá e foram para os seus países treinar jiu-jitsu. Então a gente até acabou exportando um pouquinho. E aí lá eu criei uma metodologia que a gente é totalmente contrário à lesão, né? Então a gente tá para 5 anos lá, só teve 2 lesões graves. Uma por conta da estrutura do próprio tatame, que tinha um problema, né? Cortou o dedo do praticante lá, ele ficou 2 semanas fora. E uma outra foi uma faixa preta, que foi numa visita lá e deu um armlock numa faixa branca lá e deixou a garota fora dos treinos durante o mês. Fora isso, a gente não tem nenhuma lesão. E aí tu vai falar assim, mas até jiu-jitsu aí é bananada, jiu-jitsu sem lesão não é jiu-jitsu. Então assim, eu tenho 4 campeãs na FJJD, que estão ranqueando. Então assim, para ver que lá a gente tem um foco em fundamentos, não é competição, mas as meninas competem, meu irmão, e o treino é igual para todo mundo, e a gente separa um grupinho, que é os faixa branca, que são 60% dos atletas são faixa brancas, e a gente treina eles especificamente fundamentos, meu irmão. Só vai ali para a escolinha, entendeu? Só vai ali para o meio do balaio mesmo, para onde o filho chora e a mãe não vê, depois que já tá bonzinho, entendeu? Para além disso, a gente está num programa de esporte e lazer da UFRJ, a gente faz parte, faz 2 anos já, que é um programa que visa dar qualidade mental para os alunos. Você não tem ideia de como fazer uma faculdade pode deixar a tua cabeça ruim, e lá a gente tem o jiu-jitsu como uma maneira de aliviar esses estresses mentais, né? E por dia de treino lá tem em torno de 15 a 30 praticantes lá. E leva o nome do nosso grande mestre, Álvaro Barreto. Por fim, não menos importante, a gente tem um grupo de pesquisas lá, que é o grupo Brasil, é um Brasil-Dinamarca, né? Faz os pesquisadores do Brasil e da Dinamarca, pesquisam especificamente sobre jiu-jitsu, e está saindo agora uma pesquisa da qual eu sou coautor sobre os efeitos da pressão arterial e do esforço relacionada com jiu-jitsu, que foi feita lá com praticantes lá da UFRJ. E eu tenho mais uns 2 artigos que estão publicados. Eu faço parte do Laboratório de Psicofisiologia e Performance em Esporte de Combate, da professora Bianca, que foi a gestora do ENAMEC, e de vez em quando, eu dou consultoria aí de como escrever projetos. Então, assim, o troço cresceu, velho. O troço cresceu, criou volume, e a minha ideia agora é fazer com que a UFRJ seja a primeira universidade no Brasil a ter jiu-jitsu como disciplina obrigatória nos cursos de educação física, para justamente atender essa demanda do pessoal que está indo para a escola aí, tá entendendo? Entendi. Gamacilho, na época da Gamacilho, o jiu-jitsu lá era muito bom, cara. Tá faltando você ir lá, o seu cara de pau. Chamei para você ir lá várias vezes lá e você não foi. Como? Trabalho pra caraca. Dá pra ser agora? Agora dá pra eu ir. Agora não dá. Irmão, jiu-jitsu, eu acho que não vai trabalhar, eu trabalho pra caraca, irmão. Eu trabalho muito, é pouco. É pouco não. É real, é final de semana campeonato. É muito trabalho, cara. É trabalho demais. Ô, Marco, tá quase aqui fechando aqui. Ô, Marco, a gente falou isso tudo da linhagem, Fada, Grace, e tudo que a gente falou aqui, esse papo que a gente falou, eu queria que tivesse uma consideração final aqui, e junto a essa consideração final, tu falasse até alguns livros que a gente pudesse ler, referente a essa pesquisa toda, entendeu? Sim. Primeira coisa que eu vou indicar é quais livros não ler. Não leia livros que tenham por objetivo manchar a história de qualquer pessoa que seja. De não ter motivos para apenas falar mal. Vai te dar faixa, tá? Só para ficar claro. Isso aí, vai te treinar. Pois é. E aí o que acontece? Eu li esses livros, são livros chatos, cansativos,
mas eu tenho que ler enquanto pesquisador porque eu preciso ouvir a outra opinião. Então, assim, eu não indico ler, mas se você quer ouvir a opinião do outro, leia, beleza. Indicação de leitura. Tem 3 livros do Elton, claro, né? Que é o livro muito antes do MMA, o legado dos precursores do Vale Tudo e da luta livre fala de novo, Fechado. Não escutei. Muito antes do MMA, o legado dos precursores do Vale Tudo no Brasil e no mundo. Esse é o nome todo do livro? Esse é um. Esse é o nome todo do livro. São 3 livros e vai sair um 4º aí, que é o que vai botar a pá de cal lá. Leia o livro. Do Hélio Gracie, tem um livro muito bom do Hélio Gracie. Deixa da pai de cal quieto, cara. Não, esquece isso, eu não falei isso não. O da filha do Carlos. Isso, ó. O Oswaldo Fada tem 3 livros que ele escreveu. Leia os 3 livros que ele escreveu. O Paiva tem lá na Fada em Bento Ribeiro uma cópia. Vai lá e pede ele para copiar. Leia esses. Depois você lê o livro da Leila Gracie. Cara, tá muito rápido, porra. Foi mal. Tá muito rápido, porra. Calma. Posso continuar? Do Elton. Isso. Elton Silva. São 3 livros. Do MMA, Elton como é Silva. que é? O legado dos precursores do jiu-jitsu, do Vale Tudo no Brasil e no mundo. É do jiu-jitsu. Depois, leia o livro do Hélio Gracie, do tio Hélio. Leia o livro dele. Depois você vai lá na Fada em Bento Ribeiro, pede o Alexandre Paiva para fazer a cópia dos 3 livros do Oswaldo Fada. Os 2 que ele escreveu e o do Guilherme Fada, que foi o irmão dele que escreveu sobre ele. Beleza? Depois você lê o livro da Leila Gracie. Depois que você leu isso aí tudo, você vai ler o meu, que eu vou dar de presente para a galera que está aí, que eu vou mandar para você e você vai distribuir para a galera aí, tá? Que é o mínimo que você precisa saber sobre a história do jiu-jitsu no Brasil. A linha do tempo da implantação do jiu-jitsu segundo as evidências e os personagens. Esse livro está disponível para venda lá na Amazon. Eu fui obrigado a botar à venda por 6 merréis. 6 reais. Você não compra nem um açaí por 6 reais. Mas eu ia botar de graça, mas não deu. A Amazon cobra. Então, quem quiser comprar, me dá uma moral, é só comprar. Quem não quiser comprar, o Léo Tim vai dar de presente aí. Feito isso tudo, lido isso tudo, vai na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, porque tu já vai estar cheio de dúvida quando você lê isso tudo aí. Vai, acessa lá. Hemeroteca digital, memórias.bn, Bravo November, bn.com.br. Que é a hemeroteca. Isso, memórias.bravo novembro, bn, tá? memórias.bn.com.br, que é o site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. É lá que eu faço as pesquisas sobre imprensa, né? E aí você vai ter a opção lá de buscar por períodos. Desculpa. Você vai pesquisar por períodos. Eu indico começar a pesquisar a partir de 1908, tá? E aí você coloca o ano que você quer e os personagens. Por exemplo, quero saber se tem alguma coisa sobre o Rosado. Quando que foi que o Rosado recebeu a faixa vermelha? Foi em 1920, por exemplo. Coloca lá, período 1920. Lá embaixo você coloca lá, não sei o que Rosado, eu esqueci o nome dele. Não sei o que Rosado. Coloca lá, e aí vai surgir todas as evidências marcadas com marca-texto, assim, para você ler. Agora, meu amigo, isso aí tem que ter paciência. É um troço que, às vezes, eu fico, às vezes, 2, 3 dias sem fazer nada, sem sair, sem treinar, sem transar, só para poder fazer a pesquisa, meu irmão. Concentração total. Porque você começa a pesquisar sobre um cara, surge 2, 3 ali. Pois é. E aí vão surgindo outros caras ali. Então anotem os acontecimentos e os nomes que estão surgindo para pesquisar depois que você terminar toda essa coisa. E aí depois você só vai pegar os dados e vai cruzar. E aí você vai ter como fazer a tua própria
gestão sobre o conhecimento que você descobriu. E é graças a isso que eu montei a única linha do tempo da história do jiu-jitsu no Brasil. Fui eu que fiz, está nesse livro, no e-book, na penúltima página. É uma linha do tempo ainda limitada, porque eu tive que deixar um monte de nome de fora, tá? Mas eu fiz. E aí, outro caminho bom para você pesquisar. Tem o canal do Ian Bering, vai lá no canal Ian Bering. O Ian Bering tem 12 semanas, 13 na realidade. Eu acho que são 13. Não, 12, melhor, nada de PT. São 12 e a primeira é comigo. Tem uma live lá de 1 hora e lá vai fumaça, aonde eu destrincho o livro todinho. E aí lá, o grupo, a partir do segundo e diante, se você não quiser me ver, a partir do segundo e diante, você já tem todos os outros pesquisadores do grupo Goshin Jutsukan, incluindo, tempos depois, o Pedro Valente e o Marcel, que começam a fazer parte. E aí você vai ver a gente falando sobre a história. Confronte novamente. Depois vai lá no site budocast.com, que é o site do Gustavo. Lá no site do Gustavo, Budocast, ele fala sobre jiu-jitsu pré-Brasil. Japão, Índia, Egito, Grécia, enfim. Feito isso, para acabar, vai na Marinha, ou melhor, vai na Marinha, ou vai no Exército, porque teve jiu-jitsu no Exército também. E vai através do canal Lei de Acesso à Informação e vai lá e pesquisa sobre alguém que você queira pesquisar. Isso, por lei, a Marinha tem que te mandar. E a Marinha mandou pra gente. Vamos falar com o comandante. Até hoje. Vou falar. Então, tem algumas pessoas que têm algumas vantagens que conseguem pular, né? Mas assim, quem não é o Leotim, né, vai pelos meios legais. E aí você vai pesquisar lá, na Lei de Acesso à Informação, você pede a gente tem, por exemplo, do Luiz de França, foto, a gente tem atestado de óbito, a gente tem data de praça, a gente tem a data que ele saiu, a gente tem do Oswaldo Fada. Eu tenho um número de soldado fuzileiro naval do Fada, cara. As sessões onde ele trabalhou, tá? Então tem muita coisa através da Lei de Acesso à Informação. E, por fim, não menos importante, aguardem sair o documentário aí do nosso amigo Robert Drysdale, que se chama The Close Guard Movie. Eu tô nesse documentário, então esse documentário é bom. Mas assim, tem grande chance do documentário... É irado porque eu tô lá, né, meu irmão? Onde eu tô, a parada é irada. Eu só espero que eles não tenham me cortado. E assim, eu tenho algumas opiniões divergentes do Drysdale, mas ele é o mais sensato pesquisador que eu conheci até agora. Com os parceiros dele lá, principalmente o de São Paulo, eu discordo pra caramba de um monte de coisa. Acho que tem muita parcialidade. Mas o Robert é muito imparcial. O Robert não defende, apesar de ser americano, ele não defende muito e tal, né? Ele faz uma força do caramba ali para ser imparcial e consegue, ele é bem sensato. E o Robert tem lá, indica os livros do Roberto Pedreira, né? Que é o livro Choque. Que, meu irmão, se você ler tudo isso, você já sabe mais jiu-jitsu do que 95% das pessoas no mundo. Mais da história, né? Exato, da história, isso, da história. Ô Marcos, o Marcos perguntou se o Rezende é o 01 do Fada. Rezende foi o primeiro faixa preta do Fada, segundo o próprio Rezende. Tá? O Rezende, é engraçado, o Rezende costurava os kimonos junto com o Fada, os sacos, sabe os sacos de farinha que o pessoal do Fada pegava na padaria que tinha lá embaixo? O Rezende costurava, a esposa do Rezende, junto com o Fada para poder fazer kimono lá. Então o Rezende falou que é o primeiro faixa preta lá do João Fada. Cara, eu não sei a idade dele, né? Não sei ao certo a idade dele. Ele não deve ter idade pra isso não, cara. Ó, o Pirulito tá falando que não foi, não. E assim, tem outras pessoas que vieram antes dele. Então eu tenho minhas dúvidas se o Fada não graduou esses que vieram antes, o Aderbal Batista. Eu acho que o Aderbal Batista, se eu não me engano, veio antes. O pessoal do desafio lá que participou, tal. Então, assim, não tenho certeza sobre isso aí, não. Isso é algo que eu preciso confrontar ainda. Ele é muito novo para ter sido ele o primeiro. Eu tenho pelo isso tem que conferir. O primeiro faixa preta. Caraca, calma aí.
Vamos usar esse tempinho então aqui. A gente Ai, Bora. foi o grande mestre PP de Brasília. É o Deoclésio que ele quer falar? De Brasília que eu conheço, só conheço 2. O pessoal do Barreto, que é do mestre Álvaro Barreto, e o Deoclésio Paulo. Ué, o André Gustavo falou que perguntou se foi o Xandu. É o Del. Falou que é o grande mestre Del. O Del, de Brasília. Isso. O Xandu foi o primeiro da linhagem Fada a vencer um Grace. O Oswaldo Fada nunca venceu um Grace. O Xandu, sim. O Xandu era um cara que dava aula lá e, assim, quem pode falar melhor sobre o Xandu é o professor André Viana. Calma, cara. Eu tô pensando. A gente tá falando aqui. A pergunta do Marcos foi: se foi o 01 do Fada. Resende, que é ele. O Pirulito falou que foi o do Deoclésio, que pegou em 58. O Xandu pegou em 59, eu acho. Acho que o Del e o Resende é da mesma época. É isso aí, eu mando o zap pro Resende, pergunto para ele me diz lá. Ele me diz as datas. O Resende fala o seguinte: eu sou o primeiro faixa preta do Fada. Foi o que ele falou para mim. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o grande mestre Deoclésio. Ele parece ser uma pessoa bem interessante, mas eu não tive a oportunidade de fazer. E assim, Coutinho, eu não fico muito reparando nesses negócios de data de faixa, não, entendeu? Só quando realmente é necessário. E aí eu tô falando o que o Resende me falou, entendeu? Mas, pô, vale a pena, irmão, tu saber disso, pô, é maneiro, pô. Pô, primeiro que é o primeiro faixa preta. Primeiro cara, é o Resende, é o Deoclésio, é o Xandu. Pô, é irado, irmão, é irado saber. Tem a cópia do diploma do mestre Del na mão. Cadê? É quem está falando aqui? Falou que tem a cópia do diploma do Del na mão. Saradan. Tem a cópia da cópia do diploma de faixa preta do mestre Del em mãos. Aí o Marcos fala que talvez o primeiro registro na federação... pode ser isso. Aí o Marcos diz que talvez o primeiro registro na federação tenha sido do Resende. Pode ser isso. Então, dado pela federação. Tem sentido. Pode ser. Pode ser isso. Mas não quer dizer que ele foi o primeiro. Né? Não quer dizer... Não, exatamente, é como eu te falei. Tinha algumas pessoas antes dele lá. Então, assim, é totalmente possível que mais alguém recebeu, sabe, tipo o Carson fazia, escrito na receita de médico, ó, eu tô atestando que esse cara aqui é faixa preta. E aí, pela federação, a possibilidade é que seja o Resende, sim. Pô, irmão, cara, por que então o Hélio Fada, ele andou junto com o Fada? Pergunta pra ele, pô, ele vai saber. Eu sei quem é o primeiro faixa preta. O Resende? Não. O Elinho. Pô, o Elinho deve ter conversado com o avô dele. Sabe? O Hélio foi... O Hélio era praticamente aluno do Xandu, né? Mas quem dava mais aula para ele era o Humberto. O Hélio, pelo que eu conheço do Hélio, pelo que ele me falou, entendeu? Eu digo que ele deve saber quem foi o primeiro. Tu acha que o Oswaldo nunca falou para ele quem foi o primeiro faixa preta dele? Deve ter falado, pô. Se o Oswaldo falou, talvez isso não seja importante. Mas sim, cara, o Hélio Fada deve saber sim, com certeza. Com certeza. O Hélio lembra muitos nomes ainda, entendeu? O Hélio tá muito lúcido, muito forte, tem uma panturrilha. Se eu botar meus 2 braços juntos, não dá a panturrilha dele, entendeu? O cara tem uma saúde de ferro. Isso que eu tô falando, pô. Isso que eu tô falando. É mole. Você acha que isso é mole de saber? Tem que falar logo, irmão. Falar logo com os caras. Mas então, ô Marcos, valeu, cara. Essa live aí, saber, não. Essa live foi irada. Eu peguei algumas perguntas com os caras. Eu fui no meu grupo de árbitro e falei que, pô, vou fazer uma live com o Marcos e me manda umas perguntas. Algumas perguntas foi minhas. Mas, pô, eu acho que foi irado. Eu vou deixar a galera tá perguntando se eu vou deixar a live salva 24 horas pra galera assistir.
E, pô, foi irado, irmão. Obrigado aí. E a gente brigou muito. Porra, tu embaralhou tudo. Porra, tu estragou tudo. Tá? Cleitinho, eu que tenho que agradecer a você, agradecer ao seu público aí, a galera que te acompanha, agradecer a galera que me segue e falar assim, bicho, eu só quero ser um servo, eu quero ser uma pessoa que serve aos outros, nada mais. Eu não tenho nenhuma... Quero ganhar muito dinheiro, quero ser rico, quero ir lá para Las Vegas, competir no Campeonato Mundial lá do Master. Mas, meu irmão, se eu puder contribuir com alguma coisa com a sociedade, meu irmão, eu tô agora num projeto de mestrado, junto com o Júlio, junto na GFTeam, a gente vai desenvolver algo que vai revolucionar, eu espero que revolucione o mundo do jiu-jitsu e leve de novo a GFTeam a ser sempre as primeiras aí por um bom tempo, até que alguém consiga bater o meu método lá. Então a gente vai fazer uma pesquisa muito forte na GFTeam, já estava marcado, há uma semana da gente começar, entrou a ordem que a gente não podia sair mais, né, por causa da pandemia. Mas acabou a pandemia, a primeira coisa que vocês vão ver é eu e o Júlio convidando a galera para participar. Eu vou precisar da ajuda de vocês, entendeu? Porque assim, meu irmão, a pesquisa, se ela não melhorar a vida de ninguém, ela não serve para nada. Então a minha pesquisa é para melhorar a vida do atleta, do praticante do jiu-jitsu, do cara que vai para a competição, do cara que é médico, deputado, advogado, que é faxineiro, e ele vai, quando termina o expediente dele, ele vai treinar jiu-jitsu, e eu quero deixar esse ambiente cada vez melhor, entendeu, Tim? Isso aí, valeu, irmão. Obrigado aí. É importante demais essa pesquisa aí. É irada, né, cara? Eu falei, a pesquisa não pode nunca estar desqualificando ninguém. Mas falando a verdade, não tem problema nenhum. A gente não pode desqualificar ninguém. Mas falar a verdade não tem problema. Você fala a verdade não merece castigo. Ouça todos os lados. Meu irmão, beijo pra você. Você mora no meu coração. Julião, se estiver vendo ainda, saiba que eu te amo. Gogó também. E Perna, um abraço. E um abraço pra demais galera aí que fizeram participação aí. Aqui, ó. Tu fudeu o batalhão. A meia guarda mais fraca que eu conheço. Valeu, irmão. Valeu, Leotinho. Solta as crianças. Vem cá, moleque, vem cá. Aqui, ó. Fala. Oi! Fala, tchau. Fala tchau, moleque. Tchau. Tchau, meu parceirinho. Um abraço. Vai com Deus. Tchau.